Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um podcast aqui no CEF-Série Cinesp. Eu sou a Alcina, dirigente sindical, e hoje estou aqui com meu amigo e meu professor, Jean. Olá. E com os nossos dois convidados ilustres, o ator Edgar Jacques e o diretor do Teatro Cego, Paulo Palado. E nós vamos conversar um pouquinho com eles para entender, né, para entrar um pouco nessa dinâmica e nessa proposta de diversidade, né, e de inclusão que é o Teatro Cego. Vamos lá, Paulo? Vamos embora. Então, vamos que vamos. Eu acho que assim, o lugar mais natural para a gente começar aqui é perguntando o que é isso, né? Que proposta é essa do Teatro Cego? E se vocês puderem, principalmente você, Palado, fazer um pouquinho de um histórico dessa ideia, né? Porque afinal são já 10 anos que a trupe existe. E aí queria saber um pouquinho o que é, qual é a proposta e um pouco do histórico, né? Da formação do grupo e tudo mais. Tá. O Teatro Cego ele não é uma peça de teatro, ele é um formato teatral. E é um formato onde o espetáculo teatral acontece completamente no escuro, né? Então, onde a gente elimina cenicamente todos aqueles elementos que são visuais, iluminação, maquiagem, caracterização física visual, né? Figurino, cenário, né? Visualmente falando. E ele tem uma outra característica muito interessante, que ele também destrói essa coisa do público, da plateia estar separada dos atores e da cena. No Teatro Cego, a cena toda, a trama toda acontece no meio da plateia. Então, a plateia, quando a gente faz isso num teatro, a plateia sobe no palco, né? A gente tem cadeiras distribuídas pelo palco e as cenas acontecem no entorno da plateia. Então, aí as pessoas, além de ouvirem a peça, né, elas sentem aromas, porque a peça é composta também por aromas, por sensações táteis, por fala. A gente só não conseguiu ainda, né, Edgar, alcançar o paladar, mas a gente tem planos aí para fazer um espetáculo também com o paladar. Se bem que o olfato ele está muito próximo do paladar, né? Então a gente, por exemplo, trabalha com... Tem um momento na peça, em algumas peças, que as pessoas estão tomando café e o público sente o cheiro do café e a gente mexe também um pouco com o olfativo, mexe também com o paladar através do olfativo. Então essas são as características principais do Teatro Cego. Agora sim, Palado, as pessoas são levadas à escuridão, né? Por que simplesmente não se venda aos olhos das pessoas? Por que elas caminham para a escuridão, no caso? E não a escuridão é trazida aos olhos delas? A gente conversou bastante sobre isso quando a gente estava fazendo o Teatro Cego, porque seria até mais fácil vendar aos olhos da plateia. Mas a ideia é que não seja simplesmente uma experiência teatral, né? E o Teatro Cego ele se ampliou depois. A gente nem sabia que a gente tinha esse potencial, mas a gente foi percebendo que a gente tinha vários braços, assim, eu digo que são vários tentáculos, né, de um grande polvo. A ideia do Teatro Cego é fazer uma integração, na verdade, de artistas, né? Então, o Teatro Cego também tem essa particularidade de abrir um campo de trabalho para pessoas com deficiência visual, já que a gente trabalha o tempo todo no escuro e a gente consegue, através de fazer uma movimentação no escuro que privilegie os outros sentidos que não a visão. Então também abre-se aí um campo para pessoas com deficiência visual. E a gente, quando foi fazer isso, a gente quer realmente fazer uma integração. Então, assim, para a gente é interessante que todo mundo esteja no escuro. A produção está no escuro, os atores videntes estão no escuro, os músicos estão no escuro, né? Tá todo mundo no escuro. Então a ideia é realmente levar todos os profissionais envolvidos ali pro mesmo local, para a mesma condição do teatro. E como que o Edgar chega aí, Edgar? Como que você conheceu o Palado? Como que você chega nessa peça? Internet, né? Internet é tudo nessa vida. Eu tava nessa onda de procurar desenvolvimento de carreira, tava terminando a escola técnica de teatro, e aí eu acho que eu vi uma matéria, uma entrevista, alguma coisa assim na televisão sobre o Teatro Cego, e comecei a procurar ficha técnica, encontrei o nome do Palado, procurei por ele no Facebook,
E aí mandei o material. Muito cara de pau, como sempre. Mandei um oi, ele respondeu. E aí tinha feito uma cena num festival de Santos, uma cena de teatro lá, e aí a gente teve a gravação dessa cena. Aí mandei pro Palado, pedi pra ele dar uma olhada e não sei o quê. E aí ele fez algumas observações, me mandou umas mensagens e tal. E um tempo depois, eles precisaram de uma substituição. E aconteceu uma apresentação, não lembro mais onde, não lembro mais quando, já faz tempo. E aí fui conversar com o Palado lá no escritório da produtora. E aí ele me chamou e a gente fez uns ensaios e tal, e fui pra fogueira. Aí comecei... Só chamuscou, só. Aí fiquei. Aí foi isso, fui fazendo uma substituição ali, outra aqui, e aí quando veio o projeto do Clarear, que é uma das peças, aí eu comecei o processo desde o início. Foi aí. Foi assim. E o processo de admissão, digamos assim, de atores, atrizes assim, diverso, ou você vai atrás, as pessoas chegam? Como que geralmente levando em consideração o grupo que vocês têm hoje? No começo a gente foi mais atrás, porque a gente partiu do zero, né? Uhum. Assim, uma coisa que não existe no Brasil, até é sempre bom falar, eu sempre faço questão de falar isso. O Teatro Cego, a ideia original do Teatro Cego não é uma ideia nossa, é uma ideia que surgiu em Córdoba, na Argentina, no começo dos anos 90, dos anos 1990, né? Uhum. A gente já tinha, eu e o Luiz Mel é meu irmão e é meu sócio no Teatro Cego, e o Luiz Mel é músico, é produtor cultural. A gente já tinha um trabalho anterior ao Teatro Cego de unir música, teatro, artes circenses, dança, com essa questão um pouco da acessibilidade, da inclusão. A princípio não uma inclusão de pessoas com necessidades especiais, mas, por exemplo, inclusão de... A gente trabalhava, por exemplo, a gente tinha projetos com alguns patrocinadores e a gente fazia questão de pegar os funcionários daquela empresa que nos patrocinava e convidar os filhos dos funcionários para participar de projetos. Então a gente sempre fala que ia desde o filho do diretor até o filho da mulher do cafezinho. E a gente sempre percebeu que o espaço artístico era um espaço que eliminava muitas diferenças sociais, muitas diferenças financeiras, né? Era incrível como aquelas crianças ali, elas não agiam como o filho do diretor e como o filho da mulher do cafezinho. Eles agiam como crianças que eram... Curtindo a atividade. E que fazendo arte. Então a gente pegou essa ideia, a gente sempre trabalhou com essa ideia, e quando a gente ficou sabendo que existia um espetáculo teatral que acontecia completamente no escuro, onde a gente poderia trabalhar com pessoas com deficiência visual também, e sempre deixar muito frisado assim, que a pessoa com deficiência visual ela não pode trabalhar só no Teatro Cego como ator. Tá aqui o Edgar, que inclusive faz teatro, que não é cego, né, Edgar? Faz teatro tradicional, regular. Para não ficar uma coisa assim, o ator cego só pode trabalhar no Teatro Cego. Não. É óbvio que o Teatro Cego traz uma condição diferenciada do teatro convencional. Sim. E para o ator com deficiência visual, ele acaba tendo um pouco mais de conforto para fazer qualquer outro tipo de personagem. Eu acho que o Edgar até depois pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Mas aí, a partir dessa ideia e a partir de conhecer... E aí a gente trouxe essa coisa da música ao vivo, que o Teatro Cego lá na Argentina não tinha. A gente trouxe porque o meu irmão é músico, né? Uhum. E a gente trouxe também... A gente uniu tudo isso, o teatro. E a gente em nenhum momento, tecnicamente, questionou como é que eles trabalhavam, da onde as coisas vinham. A gente fez aqui a coisa da nossa forma, né? Certo. Como fazer os aromas, como trabalhar no escuro, como criar personagens que sejam mais interessantes até no escuro, porque a gente cria com os atores códigos para que a gente se expresse através de outras formas, através de respiração, através de ritmo, né? E aí a gente então chegou no nosso Teatro Cego aqui, né? Com um formato próprio de vocês. Com um formato próprio, e aí a gente começou, isso aconteceu em 2010, né? E aí em 2010 a gente começou a pesquisar de que jeito que a gente vai fazer, de que peças que a gente vai fazer.
E aí, até em relação à tua pergunta, quem são os atores? Como é que a gente chega num ator com deficiência visual? Existem atores com deficiência visual? A gente é muito... Eu sou uma pessoa do teatro, né? E mesmo assim eu não tinha esse conhecimento. Assim, a gente é muito ignorante no sentido mesmo da palavra sobre algumas coisas. A gente às vezes foca muito naquilo que a gente está fazendo e não percebe a nossa margem aqui coisas tão próximas da gente acontecendo. E foi muito legal porque aí a gente entrou nesse universo. No princípio... A gente não conhecia ninguém, né? A gente não tinha ninguém a cara de pau a ponto de procurar a gente como Edgar, que veio depois. Então a gente entrou em contato com algumas instituições. A gente entrou em contato com a Lara Mara, com a Dorina Noil, que são instituições que trabalham com pessoas com deficiência visual. E a gente conheceu nesse processo uma produtora cultural chamada Paula França, que foi de extrema importância para esse primeiro passo que a gente deu. A Paula França é produtora cultural, ela é uma pessoa com deficiência visual, e ela fez uma ponte pra gente, para conhecer pessoas que trabalhavam com arte, né? A princípio a gente não conhecia nenhum ator, nenhuma atriz. A gente foi atrás de músicos. O universo musical para pessoas com deficiência visual é muito mais amplo, né? E a gente foi atrás da Sara, que era cantora. A Sara até já tinha feito trabalhos, a Sara Bentes também já tinha feito trabalhos como atriz, mas assim, a carreira dela principal era uma carreira musical. A Giovana Mayra, que é cantora lírica, né? Tem um programa agora na televisão, inclusive como cantora, que atua como cantora lírica. O Sérgio Sá, que é um grande compositor, tem música de sucesso, tem música gravada com Roberto Carlos, com Fábio Júnior. Sim. E que... Simone até, né? Com Simone, exatamente. E o Sérgio Sá, músico, nós chamamos o Sérgio Sá pensando na parte musical primeiro. E ele falou assim, posso fazer o teste de ator? Ele queria ser ator também. Eu também, nunca tive essa possibilidade. Pode, claro. E aí a gente tem um personagem na primeira peça que a gente fez que casou muito com ele, né? Que é até um personagem que o Edgar faz hoje, né? O Sérgio Sá faleceu, infelizmente, alguns anos atrás. E o Edgar hoje é que faz esse personagem. E é isso, a gente começou a ter esse contato com os atores. E depois, é óbvio, você começa a aparecer na televisão, no programa de rádio, e as pessoas começam a te enxergar. E aí a gente começou a ter uma procura. Pessoas com deficiência visual, ou que já eram atores, ou que tinham feito um curso, uma oficina, ou como o Edgar, que já era um ator. Edgar escreve, dirige... Subicho bacana, né, Edgar? E aí a gente, então, começou a receber esses atores no Teatro Cego nesses 10 anos. Em 2012, especificamente em 2012, a gente estreou a nossa primeira peça, por isso que a gente diz que são 10 anos agora em 2022. Sim. E essa integração, essa questão da marcação, isso é uma coisa assim que eu fiquei pensando durante a peça, como que vocês fazem, né, para se locomoverem, porque os atores se locomovem o tempo todo no escuro, né, e passa ali, né, por entre nós, e como que é isso? Como que ensaia isso? Como que determina essas marcações, Edgar? Como que fica? Eu acho que você tem que direcionar essa pergunta pro Palado. Então, Palado, vamos lá. O trabalho da direção, isso aí. É porque assim, é uma questão delicada no teatro cego, assim, essa coisa da mobilidade dentro da cena, né? Como é que a gente faz e tal. Então, o Palado, acho que pode responder melhor. Então, o Palado, a bola é sua. O Edgar vai falar que é uma questão delicada assim, porque a gente tem alguns pequenos truquezinhos lá dentro, né? Que não pode falar, né? Que a gente não fala, inclusive a gente nunca filma lá dentro, né? A gente... Isso foi uma grande dificuldade que a gente sempre teve com a imprensa, né? A gente tem uma assessoria de imprensa que falava pra gente assim, manda foto da cena, manda imagens de cena. A gente fala, a gente não tem imagem de cena, né? Mas então manda uma imagem do ensaio e tal. Mas não, a gente... Foi muito difícil durante alguns anos a gente passar para a imprensa essa ideia de que assim, no Teatro Cego a imagem não existe. Né? Não é que a gente simplesmente tem a imagem e a gente esconde a imagem na hora de fazer a peça. A gente parte do princípio de que é uma peça de teatro, é um formato teatral onde a imagem não existe. Então, pelo menos a imagem visual, física, né? Porque existe a imagem auditiva, existe a imagem mental, né? Mental, as coisas que as pessoas criam. E aí a gente então faz questão de não deixar filmar o espaço lá dentro. Uma das coisas é para não revelar realmente alguns segredos que a gente tem de movimentação. E outra coisa é assim,
porque a gente quer realmente que as pessoas se descolem dessa informação da imagem, né? Então a gente convida as pessoas a filmar, se quer filmar, vai lá, filma a cozinha, onde o pessoal faz a comida do cheiro, conversa com os atores fora, tal, mas ali dentro realmente não. Então como é que a gente faz um trabalho, a gente ensaia bastante essa movimentação, né? A gente faz um trabalho, o nosso processo é primeiro um trabalho de mesa, né? Eu passo o texto para os atores então vão ler esse texto, cada um lê a sua forma, a sua maneira. Alguns leem em braille, alguns mandam né, transformar em braille e leem em braille. Alguns leem no leitor de tela, que hoje em dia você joga no celular o texto em Word e o celular tem um leitor para você. Alguns pedem que alguém leia, algum familiar, algum amigo, e grava aquilo e ouve, fica ouvindo. Então a gente começa com o processo de mesa, e quando a gente vai para esse espaço realmente, efetivamente, do teatro cego, o espaço, a gente começa a fazer movimentações, entender os espaços, aí entra um monte de coisa, né? Por exemplo, essa questão dos espaços, existe um livro que chama A Poética do Espaço, do Bachelard. Gaston Bachelard. Que é um livro muito interessante, que é um livro que eu me baseio muito para fazer o teatro cego, que fala muito sobre essa questão de qual é o significado que os espaços têm na nossa vida, né? Então, só para dar um exemplo curto aqui, a coisa de que, tipo assim, o sótão de uma casa é a nossa memória, né? A sala é aquela coisa social, onde a família se encontra, onde as pessoas conversam e se expõem. Então a sala é quase que o estômago da casa, né? Quando a gente vai naquele outro livro que é o Corpo Fala, que o estômago é a nossa parte que vai mais na frente, que é a nossa parte mais que se expressa mais facilmente, né? Essa parte. Então a sala, e aí então a gente cria toda essa questão do teatro cego em cima do texto, a gente faz uma divisão dos espaços físicos, pensando nessa questão da importância que essas coisas têm. E aí a gente começa a fazer uma movimentação depois da mesa, né? E a gente tem cenário, porque o cenário é necessário para você fazer o barulho, o som de uma porta, um armário que abre e fecha, uma escada. Então esse cenário é parte da nossa movimentação, né? Falado, deixa, assim, pergunta bem de ignorante mesmo, né? Porque nesse ambiente todo escuro, então onde você tem objetos dispostos, há risco de choque, acidente. Como é que vocês lidam, e se isso já aconteceu eventualmente, né? Porque as pessoas estão se deslocando ali, pode ter algum... Como que é a questão da... Fico até pensando quando, por exemplo, você vai alugar um lugar ou apresentar um lugar, tem ali um termo de segurança. Como é que funciona nesse aspecto? Porque está tudo no breu, né? Como é que existe vocês uma lidam com essas marcação para questões? isso. Existe uma marcação para isso. Aqui tá tal coisa. Você tem uma localização geográfica de onde é que tá cada lugar, assim. Mas acontece esbarrão, acontece tropeção, acontece derrubar, acontece. Tá, mas nunca aconteceu nada mais, assim, uma queda que às vezes cause algum... Não. Eu derrubei o cenário uma vez, mas... Mas foi de boa. Foi tranquilo, a gente continuou depois, mas tudo bem. Ou seja, né, Paladão, é uma coisa muito do texto, né? É o texto que traz, né, essa força toda, né? E aí eu fico pensando, Edgar, como que você faz para decorar a sua fala? Você usa algum leitor? Você prefere ler a peça? Como é que você faz? Eu uso 2 métodos, né? O leitor de tela por repetição, quer dizer, eu escuto várias vezes o que o leitor de tela está dizendo, e aí vou memorizando pouco a pouco. Ou faço a técnica do shadowing, né? Que é uma técnica de repetição automática. Eu diminuo a velocidade do meu leitor de tela e aí eu dou a ordem para ele executar a leitura e vou repetindo enquanto ele está lendo. Tem essa possibilidade. Mas para decorar mesmo, ouvindo várias vezes. E movimentação... A gente grava primeiro os primeiros ensaios, leva essa informação para casa. E com o tempo, conforme a gente vai repetindo o ensaio, a gente vai encaixando, né, a movimentação no texto. E onde é que você tem que estar para dar tal fala e como você tem que estar para dar tal fala. Onde é que, né, que movimentação você precisa fazer para estar na próxima cena. Então repetindo, fazendo várias vezes. É um exercício de memória mesmo, nem tem muito o que fazer, por aí, a repetição.
Tá. Jax, uma conversa anterior com o Palado, ele tinha dito para nós também, agora saindo um pouquinho do teatro e um pouco no trabalho que você realiza, que você trabalha com consultoria de audiodescrição. Trabalho. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a audiodescrição. E até onde eu sei, existem técnicas, né, para justamente realizar uma boa audiodescrição, algo que inclusive nós não fizemos aqui inicialmente. Então a gente queria que você nos ajudasse a fazer isso e como fazer da melhor maneira possível, né? Ou seja, que tipo de dados acabam sendo relevantes. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente o que é essa audiodescrição, qual é a importância dele, né, para quem tem a deficiência visual e como fazer uma boa, né, para a gente aprender aqui com você. Bom, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, baixinho, tenho os cabelos curtos nas laterais, tá meio comprido num topete encaracolado. As pontas do meu cabelo estão verdes, porque ele era azul, ele tá desbotando agora. Eu tenho as sobrancelhas finas, os olhos redondos e fundos, castanhos escuros, um nariz grande, uma boca pequena, eu diria. Tô usando uma camiseta preta com o emblema do Teatro Cego. Atrás de mim, eu acho que é uma parede branca. Vocês podem confirmar. É azul, acho. É um azul bem claro. Azul bem clarinho. Ótimo. É uma parede azul bem clarinha. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que está classificada dentro das ocupações referentes ao tradutor, ou seja, é um tipo de tradução. A gente chama de tradução intersemiótica porque ela traduz de uma linguagem para outra, não de uma língua para outra. E uma boa audiodescrição é aquela que é organizada logicamente, às vezes cronologicamente, executada por um profissional que tenha estudado, né, as diretrizes todas da AD, de preferência durante alguns anos da sua vida aí, e que tenha passado pela consultoria de uma pessoa com deficiência visual. O trabalho do consultor em audiodescrição é validar aquele roteiro, ele vai analisar aquele texto apresentado e entender quais são as possibilidades de construção imagéticas, né? Quantas possibilidades eu tenho a partir daquele texto. E aí eu vou dizer assim, olha, temos essa e essa. O que se aproxima mais da que você quis dizer? Ó, audiodescritor. Então a gente chega num consenso, vamos enxugando esse texto até que a gente chegue no menor número de possibilidades de interpretação para aquele texto. É lógico que isso é uma questão ideal, a gente está buscando isso o tempo todo, porque cada pessoa vai criar uma imagem independente da nossa tentativa de sermos específicos, né? Então a gente está sempre buscando uma condição ideal que nunca vai acontecer de fato. E depois você tem as diversas maneiras de aplicar a audiodescrição. Então depende muito de qual evento está sendo traduzido. Se for um filme, isso vai ser locucionado, vai ser gravado e disponibilizado via equipamentos específicos. Se for peça de teatro, a audiodescrição tem que ser ao vivo, porque a peça é ao vivo. Sim. Existiram alguns experimentos, né, de audiodescrição gravada para espetáculos ao vivo e não funciona. Porque a peça não acontece nos minutos, nos segundos, idêntico sempre. Se você vai para uma exposição de fotografia, de quadro, você tem algumas possibilidades. Isso pode estar num QR Code, pode estar num totem. Certo. Você vai estudar a melhor maneira de disponibilizar esse material. Tá. O ideal, então, já que, por exemplo, a gente está começando agora, né, com os podcasts aqui do Cinesp, o ideal, então, é sempre que a gente realize esse tipo, visando justamente essa inclusão, né, essa integração de uma audiência eventualmente deficiente visual, que a gente faça isso no início do programa. O ideal, sim. Cada pessoa faz Cada pessoa presente. Vamos tentar fazer. Vamos lá. Desafio. Paulo talvez já tenha mais experiência, Palado. Tenta fazer aí primeiro. Depois nós. Depois a gente vai tentar também. Pra primeira. Qualquer dia a gente faz uma brincadeira de um descrever o outro, né, Edgar? Aí... Boa, legal. É bom. Mas eu sou um homem branco, eu tenho 55 anos, eu tenho 1,80 m de altura e eu tenho cabelos brancos e compridos, que estão agora presos num pequeno coque no alto da minha cabeça. Eu tenho olhos fundos, eu tenho barba e bigode também grisalhos, a barba mais grisalha, o bigode meio mais pretinho ainda resiste. E tenho olhos verdes. Acho que é isso. Uma boa descrição, hein? Foi bem objetiva, me pareceu. Dizente com o que eu tô vendo. Quer tentar? Não, eu vou. Pode ser, Jean. Então eu vou. Eu sou também um homem branco, eu tenho 44 anos, também tenho cabelos compridos,
estão amarrados, meu cabelo chega perto da minha cintura, imagina a extensão dele. Eu tenho barba e bigode, meus bigodes também são compridos, levemente arqueados para cima. A minha barba também é uma barba comprida, a famosa barba de bode. Eu não sei se isso é objetivo para descrever, né? Mas eu tenho uma barba comprida. Estou de óculos, tenho olhos castanhos. Acho que mais ou menos por aí. Perfeito. Vai lá, Alcina, sua vez. E a gente vai ter que fazer isso sempre. Ai, meu Deus. E o Edgar é consultor, ele vai dizer... Depois ele vai dar depois. Ele vai dar nota depois. Tá bom. Bom, eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, meus cabelos são um pouquinho para cima dos ombros, enrolados, porque eu enrolo. Eu tô com uma camisa rosa. Tô com os colarzinhos que eu gosto muito, de colar de pulseira e de relógio. E acho que é isso, né? Boa. Ó, eu acabei não fazendo descrição da minha roupa também. Eu também não. Você também não. Perdemos ponto, Paulo. Perdemos ponto, Edgar. Marca aí. Reprovado dos dois. Eu também estou com uma camisa igual a do Edgar, uma camisa preta, polo, com escrito Teatro Cego, você precisa não ver, bordado no peito. Eu estou com uma jaqueta preta e uma camiseta de uma banda de rock progressivo dos anos 70, chamado Triunvirá. Nunca tinha ouvido também. falar nessa banda. Banda dos anos 70. O Paulo conhece, Paulo? Conheço, Eu também tenho cabelo grisalho, né? Eu esqueci de falar assim. Não tão grisalho Esses quanto do Paulo, a gente mas... pode deixar, né? Precisa falar tudo isso. Quando a gente vai se audiodescrever, a gente elege algumas características, a gente não fala tudo. Certo. Até porque isso é para uma construção breve de imagem, né? A gente não tá fazendo uma AD que vai para uma exposição onde a pessoa tem esse tempo de ficar ali curtindo a imagem e tal. Mas a dica é, quando você vai se descrever, ou descrever um espaço, você organizar o pensamento, né? Você vai começar de cima para baixo, não ficar voltando, não ficar indo e voltando, porque isso confunde, né? Porque você falou do cabelo, depois você fala da barba, depois você fala do olho, depois você fala da roupa, depois você fala do nariz. Você fica indo e voltando, indo e voltando. Então o ideal é que você comece de um ponto e vá até o... Siga uma direção, né? Por isso que eu não falei da camisa, que era pra ficar menos coisa. Eu ia falar, mas eu falei. E aí num espaço como esse, em geral, a gente descreve o que tem atrás da gente, o que tá acontecendo no o espaço, cenário. né? E também brevemente, é sucinto, é simples, é rápido. Assim. Bom, então o espaço, nós estamos na biblioteca do Serviced Cinesp. A nossa mesa é azul, né? Nós estamos sentados, ela tem um formato oval, eu tinha que ter falado isso antes. Ela tem um formato oval, né? E nós estamos aqui, eu estou de frente para o professor Jean e o Edgar e o Palado estão sentados aí lado a lado. Né? E no nosso fundo uma grande estante cheia de livros. Sim. É difícil, né, fazer assim, como o Jacques falou, de maneira objetiva, breve. E mas vamos treinando. Você está sempre escolhendo, né? A descrição a gente não consegue descrever. Tem gente que fica, meu Deus, que eu tenho que escrever tudo? Não dá, é impossível. É impossível você audiodescrever numa situação como essa em que a gente está aqui, e é mais impossível, se é que isso é viável na língua portuguesa, mais impossível, quando você está no audiovisual. Você não tem esse tempo, né? Certo. Você vai descrever um filme, uma peça. A peça não é no audiovisual, mas na peça também. Porque tudo acontece agora, né? Tudo está acontecendo, gestos, falas. Então você tem muito pouco tempo, você tem que sempre escolher. É uma seleção do que é mais importante ali, né? Então... do que é mais importante para o entendimento. Por isso é que o papel do consultor é essencial. Porque ele é que vai dizer, olha, você escolheu isso, mas não está dando para entender essa cena. Vamos escolher outras coisas. Faz um pouco parte do papel do consultor também dizer o que funciona, como funciona. Claro. E muito esse legal. Recurso deveria estar, né, disponível, né, Edgar, nos cinemas, né? Mas Ele está em todos? Não, em todos não. A gente tem uma lei, uma instrução normativa que foi impetrada em 2017 por causa da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015 e começou a valer em 2016. Então a Ancine teve elaborou uma instrução normativa que começou a valer a partir de 2017. Primeiro, todos os filmes deveriam ter acessibilidade. Aí, gradativamente, todos os cinemas iam ter os seus recursos aplicados. E é claro que a gente teve um monte de protestos aí dos produtores, dos exibidores, para atrasar ao máximo esse processo. O que acontece nesse momento, 2022, é que 30% das salas de cinema são obrigadas a terem o recurso de acessibilidade. E todos os filmes que têm recurso do Fundo Setorial do Audiovisual Brasileiro
tem que ser acessibilizado em algum momento da sua exibição, da sua janela. E filmes que vão para mais de 20 salas também precisam ter acessibilidade. Então, grandes blockbusters e tudo são acessibilizados. O que acontece é que não existe uma divulgação disso, e as salas de cinema, em geral, não divulgam que tem os equipamentos, porque ainda não estão preparados. Se julgam não preparados para receber pessoas com deficiência. Eu confesso, eu não sabia nem que existia a lei e que ela tinha... estava em vigor e que as salas, alguma esse percentual que você trouxe para nós tinha que ser obedecido. Muito importante esse tipo de informação, né? Importante que seja cumprido, né? Claro. Sim. É isso, entre a lei e ela de fato ser cumprida tem um grande abismo às vezes, né? É verdade. Tem que ser cobrada, né? Tem que ficar em cima mesmo, né? Para poder cumprir, né? Agora, assim, eu vejo nos sites, por exemplo, né? Junto com essa tecnologia, as mídias também nem sempre estão preparadas, né, para um deficiente visual, né? Mesmo se você colocar o leitor de áudio, tem uma dificuldade, não tem? É o leitor de tela, né? Leitor de tela, desculpa. Isso, você tem aí alguns estudos que dizem que 0,1% dos sites brasileiros tem acessibilidade, que é quando o site é preparado para que o leitor de tela rode com precisão, né? Com descrições das imagens, com botões com descrição também, porque senão ele fica lendo código, né? Então, é uma porcentagem muito pequena da internet que é acessível. Fora isso, você tem as hashtags que a gente usa em redes sociais, Facebook, Instagram, que é hashtag para cego ver, hashtag descrevi para você, hashtag para todos verem, tem algumas. E aí a gente usa essas hashtags para identificar as postagens de imagens que tem as descrições. Em geral, essas descrições estão colocadas no texto alternativo. Então, só tem acesso à descrição, ao texto descritivo em si, quem está usando o leitor de tela. Tem gente que coloca na legenda também, é uma possibilidade. Enfim, tem várias maneiras aí. Mas tem muito para avançar ainda, né? Em termos de inclusão, de integração. Tem muito caminho a ser percorrido e precisa coisa. Justamente desse trabalho militante de estar trazendo isso, divulgando, para que as pessoas cada vez mais familiarizem, né? Até se a gente for pensar, né? E hoje a gente viu bem isso, né, Edgar, essa questão da acessibilidade, né? Acho que essa questão também de você poder ter uma cidade que permita que todos caminhem, né? Com piso tátil, que também falta isso, né? Eu acho que tem bastante coisa pra gente ainda ir atrás, né? A começar pela visibilização dessas pessoas, né? Sim. Essas pessoas precisam ser vistas para que o ambiente se adeque, né? A gente tem uma definição da ONU de 2008 que diz que a deficiência ela está presente no ambiente, né? Na barreira, e não na pessoa em si. Porque o meu corpo de fato não vai mudar, eu não vou deixar de ser cego. Mas o ambiente pode mudar, o entorno pode mudar, e a atitude das pessoas que não têm deficiência pode mudar. Então é nesse sentido que é preciso trabalhar para que haja uma assimilação desse corpo que funciona de um outro jeito, que funciona não enxergando, e que, se a gente pensa na sociedade, né, que a gente vive, 80% das informações que qualquer pessoa recebe são informações visuais. Sim. Então começar a mudar, entender, vamos começar a pensar que outros corpos recebem informações de outras maneiras. Então, como adaptar esse espaço? E a proposta do Teatro Cego é justamente um pouco essa, né? Levar o vidente a uma experiência, a uma vivência característica de quem não dispõe desse recurso. Né? Que ele possa justamente perceber o mundo no escuro. Sim. Né? Pode parecer paradoxal, mas assim... Uma das propostas do Teatro Cego é criar visibilidade a respeito dessa situação e dessa condição. E uma coisa que é muito interessante do Teatro Cego nesse sentido, né? Como eu falei, o Teatro Cego acabou criando vários braços, vários tentáculos aí. É essa questão de que experimentar essa condição é uma das melhores formas de você tocar as pessoas, né? E a gente sempre faz questão de dizer assim, você não vai ficar cego por uma hora, não é isso, né? Porque ser cego, ser uma pessoa com deficiente visual vai muito além de você assistir uma peça sentado no conforto da cadeirinha, né, Edgar?
com os atores andando ao teu Sim. redor. O mundo não anda ao redor do deficiente visual. O deficiente visual precisa se movimentar no mundo, né? Então é uma coisa que vai muito além. Mas, de uma certa forma, você traz sim uma experiência, um pequeno pedaço dessa experiência de não enxergar. E uma coisa que mostra muito bem isso é que lá no começo, em 2012, quando a gente começou com o Teatro Cego, a gente percebia assim, a gente ouvia as pessoas, quando quando o espetáculo acaba, como os atores não são vistos, né? Durante a peça, e aí talvez fique aquela curiosidade, porque isso funciona um pouco como um livro ou como uma novela de rádio, que você imagina o personagem, né? Então a gente brinca assim, de que na saída os atores ficam lá fora para que o público veja os atores e para que o público possa falar assim, caramba, eu imaginava que você era gordo e você é magro. E é legal porque a gente consegue fazer o público imaginar a gente do jeito que a gente meio que quer. A gente tenta fazer essa manipulação boa, né? Sim. Da imagem do personagem para que o público pense. Então a gente tem, por exemplo, a Sarah Bentes, né? Agora, a última vez quem fez foi a Gel Silva, né? Que fez a Mercedes. A Mercedes. A Sarah, quando a gente começou a fazer, a Sarah tinha 32 anos e ela fazia o papel de uma mulher com uma personagem que a gente criou com 65. A Sarah é magrinha, a gente fez uma mulher gorda, né? A Sarah é brasileira, a gente fez uma mulher estrangeira. Certo. Então, assim, que tinha um sotaque leve, quase sumindo. Esse sotaque leve, quase sumindo, dava a sensação de que era uma pessoa que estava há muito tempo aqui. Então, isso ajudava a criar essa imagem da idade, né? São coisas, porque eu falo dos códigos, são códigos inconscientes, né? Sim. São códigos que a gente usa para formatar um personagem na nossa cabeça, que a gente não percebe que está utilizando, mas que a gente do lado de cá, eu como diretor, como escritor das peças, eu tenho que pensar nisso para, né? E os atores, a gente faz esse trabalho para que os atores também, quando forem compor os seus personagens, eles façam isso. E aí, com tudo isso, quando o espetáculo acaba e o público sai do espetáculo, a gente ouvia muita gente dizendo assim, ai, nossa, eu tava lá dentro afobado assim, com aquela escuridão, porque é normal que as pessoas abram os olhos para buscar, tipo assim, se eu abrir mais o olho, talvez eu vou conseguir. E não enxerga. Porque, né, a Alcina é completamente um breu completo. Você não enxerga absolutamente nada. Então, essa condição, as pessoas saem e falam assim, nossa, mas eu sabia que depois de uma hora eu ia voltar a enxergar a luz. E essas pessoas, esses atores que são cegos, que de repente nunca mais vão enxergar, ou que a sociedade não apoia um projeto para que eles enxerguem e tal. O que a gente fez? A gente entrou em contato na época com a Secretaria Estadual de Saúde, que nos colocou em contato com o BOS, que é o Banco de Olhos de Sorocaba. E assim, essa conversa aconteceu num dia, eu procurei na internet como é que eu falo com alguém da área de transplantes, da área de doações de órgãos da secretaria. Ou entrei na internet, falei com uma mulher que me passou diretamente para o João, eu não lembro o sobrenome dali agora, que era a pessoa encarregada por isso. O João no mesmo dia falou com o Boss. No outro dia de manhã, o Boss é de Sorocaba, já tinha gente de Sorocaba vindo para São Paulo, a gente estava sentado numa mesa discutindo como é que a gente podia trabalhar junto, e a partir de então o Boss começou a levar um stand para todas as nossas peças, para todas as nossas apresentações, onde as pessoas que saíam sensibilizadas desse espaço poderiam fazer uma carteirinha dizendo que tem intenção de serem doadoras de córneas, né? Ou seja, isso é só um pequeno exemplo de como o teatro cego sensibiliza a tal ponto as pessoas, delas falarem assim, poxa vida, existe esse universo. Por que eu nunca fiz uma carteirinha de doação de córneas, né? E aí, quando você for pensar no universo do autista, no universo do cadeirante, no universo de tantas outras pessoas e tantos outros grupos, né? Que estão aí organizados tentando buscar esse espaço, sim, você começa a pensar assim, eu não faço nada. Eu acordo de manhã, vivo meu dia como pessoa vidente, né? Como pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade especial. Então eu pego o meu metrô, eu não percebo que o metrô tem dificuldades para pessoas que têm alguma necessidade especial, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual. E
E nada me atenta para isso. Então, o teatro cego, além de ser um produto artístico, um produto de entretenimento, ele vem também para atentar as pessoas para isso. Opa! Existe uma coisa diferente aqui que me chamou a atenção e eu percebo que pode ter outras tantas que eu não estou dando atenção, né? Para a gente criar uma sociedade mais justa, que no fundo é o que todo mundo quer, né? Claro. A gente vive um momento tão polarizado no Brasil, mas eu acho que no fundo todas as pessoas querem isso. As pessoas querem uma sociedade mais justa. Algumas entendem melhor a forma de chegar, outras não entendem e a gente fica numa luta constante aí. Mas eu acho que é isso que as pessoas querem. O que as pessoas precisam fazer é parar, né? Eu não parava antes do teatro cego, né? O teatro cego trouxe isso para mim. Então, as minhas respostas elas se alongam um ponto, mas elas chegam, acho que quando a gente quer falar. Vai retomando coisas que já dissemos. O teatro cego tem isso, né? De que você se colocar no lugar de outra pessoa, isso é uma coisa. Outra, de que você compreender de que nem sempre as coisas que você enxerga são as realidades, ou é a realidade das coisas, né? Você tem outros sentidos que estão aí, que é o tato, o olfato, o paladar, a audição, além de milhares de outros que a gente não cita. A gente cita no teatro cego a intuição, que a gente diz que quando a gente une esses outros sentidos, os sentidos todos, a gente apoia muito a nossa intuição para poder compreender um pouco o mundo ao nosso redor. E é isso, é dar um pouquinho de atenção para as coisas que estão acontecendo ao seu lado. Se você não pode assistir um espetáculo do teatro cego e está assistindo, ouvindo esse podcast, saia da tua casa hoje de uma forma diferente, né? Quando você for pegar o metrô, pensa assim, o vão do metrô é bom para mim, é bom para todo mundo. Exato. Né? É legal a gente pensar um pouquinho também nessa coisa da perspectiva, né? Ou do mito que se tem em torno da cegueira. O teatro cego, ele obscurece completamente, né? Ele tira completamente a luz. E aí, em geral, as pessoas saem de lá e começam a descobrir que, tudo bem, existe de fato essa cegueira que é a do breu total, mas a cegueira não é só isso. Existem cegos que têm percepção de luminosidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa cega que tem percepção de movimento, de claro escuro, de contorno. Então é um espectro muito grande. Você abre os olhos, você tira, né, a visão da pessoa para abrir os olhos dela para essa perspectiva que é o que como é. Eu tô falando agora do corpo funcionando, né? A cegueira em si. O que é a baixa visão? A partir de quanto? Então existe um espectro gigante, um universo muito grande dentro da deficiência visual que não é explorado, né? Então, eu, por exemplo, tenho atrofia bilateral de nervo óptico. Então, se alguém olha para mim numa fotografia, não diz que eu sou cego. Porque, né, no olho não tem nada, não tem nem... Então, a gente vai desconstruindo um pouco essa mitologia em torno da cegueira, né? Desse cego que tem aqui o olho esbranquiçado, que tá ali tocando sua viola e passando o chapéu. Tem um pouco esse propósito também, de abrir os olhos nesse sentido, de dizer, olha, a cegueira é um monte de outros jeitos de ser, e de ser no mundo também. Sem dúvida. Eu tinha comentado, né, esse lema que está aí na camiseta de vocês, né? Você precisa não ver. É exatamente esse convite para essa relação empática, né? Porque essas pessoas estão todas aí próximos. Quando a gente ainda conhece alguém, isso facilita para que a gente possa atentar. Mas na maior parte das vezes todo mundo vive no seu pequeno mundo onde tudo é, né, dito normal e não percebe, as coisas estão aí. Então acho que realmente além da experiência única do ponto de vista teatral, ela realmente desempenha um papel social que é muito rico, né? E sobre a coisa teatral, pensando agora no seu trabalho, Palado, e também, né, o Jaque, que é um dramaturgo também, o teatro, ele normalmente a gente associaria ele justamente com a questão da expressividade do corpo. Sim. Né? Ele demanda justamente, em grande medida, uma experiência que é visual. Há algum trabalho específico do ponto de vista técnico a ser feito? Porque aí quem precisa ser absolutamente expressivo é a voz, que vai ser o grande elemento cênico que vai ser ali aprendido, né? A voz e o movimento dela no espaço cênico. Como que é esse trabalho de construção da expressividade da voz, né? Porque a gente, quando vê um ator, né, a tristeza
aparece no olhar, a gente está sempre visualizando as emoções humanas a partir justamente do corpo e tudo mais. Como que esse trabalho é transposto para a vocalização? Em primeiro lugar, na verdade, o corpo tem um papel fundamental aí no teatro cego. Só não é visual. Sim. Né? Mas a expressão de corpo, inclusive quando a gente fez durante um ano uma oficina de teatro cego para pessoas com deficiência visual que gostariam de experimentar o universo das artes cênicas, a gente fez uma oficina que se chamava Oficina de Teatro Cego, e as aulas que eram dadas nessa oficina eram aulas de voz, de interpretação e de corpo. O que acontece? Eu vou passar pelas duas partes. Primeiro, essa parte do corpo. O corpo, eu diria que no teatro cego, o corpo passa a ter mais importância ainda. Talvez não o corpo em si, mas assim, a expressão corporal e o domínio do corpo passa a ter mais importância do que no teatro convencional. Justamente porque ele não aparece. Porque justamente a gente está acostumado a usar o nosso corpo só como algo visual, né? E aí é um trabalho que a gente faz, que eu faço com os atores, que eu gostaria até de fazer de uma forma mais profunda, por uma questão às vezes de tempo, de prazo para apresentar a peça. A gente não consegue verticalizar tanto esse processo, mas a ideia o que é? E eu acho que o Edgar também pode falar muito sobre isso, porque ele também trabalha o corpo na questão, o corpo do ator. Ele tem um trabalho muito bacana sobre isso. É legal que ele complemente o que eu estou falando. A tua respiração diz muito sobre quem você é, personagem. Sim. O espaço entre uma respiração e outra diz quem você é. O espaço entre um passo e outro diz quem você é. A distância que você tira o pé do chão diz quem você é. O tempo que você demora para se locomover do ponto A para o ponto B diz quem você é. O cheiro que o teu corpo tem diz quem você é. O barulho que o teu passo faz diz o peso que você tem, diz muito sobre quem você é. Então o que o teatro cego faz? O teatro cego ele é inteiro, eu sempre falo, eu digo assim, para mim o que mais sintetiza o teatro cego é o teatro cego, ele é um processo total de desconstrução durante os ensaios. E ele é um processo de reconstrução na frente do público ali ao vivo. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente sai desconstruindo, desconstrói e reconstrói na frente do público. Ou seja, as coisas estão... Isso é uma diferença grande um pouco para o teatro convencional. Embora o teatro convencional também tenha essa reconstrução, mas o teatro convencional ele se baseia muito nessa questão visual e existe muito preparo visual antes. Então você ensaia a luz, cenário, qual é a cor do cenário, o que combina com o quê, né? O cenário vai dizer para você se aquela casa é uma casa de gente rica, de classe média ou de gente pobre, né? Se você está no Brasil ou fora do Brasil. E a gente não tem isso para dizer visualmente. Então a gente precisa do nosso corpo físico e do corpo físico do cenário acontecendo durante a peça para que isso seja mostrado. Então, eu sempre falo, uma diferença grande do teatro cego é que você vai assistir uma peça convencional, você senta na plateia, né? Antigamente tinha cortina, hoje em dia os teatros nem tem mais cortina quase. Alguns poucos ainda trabalham com essa questão da cortina. O Antônio Fagundes é um cara que faz questão ainda de trabalhar com essa coisa da cortina ficar fechada e abrir só na hora Mas mesmo assim, mesmo que a cortina acabou de abrir, você como espectador, você tem um cenário pronto na tua cabeça. Tá ali um sofá, uma mesa, você já sabe qual é a classe social mais ou menos daquela família, das pessoas que convivem naquele local, se tem muito livro, se são pessoas que gostam de ler, essa questão cultural, né? Se tem em cima do cenário uma esteira de ginástica, você já sabe que é uma pessoa que gosta de fazer exercício, que preza muito pela questão do corpo e tal. Então você já dá para a pessoa essa informação. A peça não começou ainda, mas a pessoa já tem essa informação toda. E os atores começam a ocupar esses espaços. E conforme eles vão ocupando esses espaços, você vai entendendo qual é a função deles dentro desse espaço. O teatro cego é exatamente o contrário. Você entra num local completamente escuro,
Você não sabe se você está na casa de uma pessoa pobre, de uma pessoa rica, se você está no Parque do Ibirapuera, se você está dentro de um galinheiro, se você está no cemitério. Você não sabe absolutamente nada. Você está num local que não te entrega nada. E aí a peça começa. E quando ela começa, você não tem aquela informação de uma peça convencional, de tudo montado. Então, quando a peça começa a acontecer, você precisa do corpo do ator e do corpo do cenário para isso te mostrar assim, opa, é uma mesa aqui do lado. Aí um barulhinho de xícara e aí vem um cheiro de café. Estão tomando café, então aqui é a cozinha, ou se não é a cozinha, é uma sala de estar. E aí abre uma porta. E se essa porta a pessoa desce falando bom dia, você fala, não é a porta da rua, é a porta do quarto, né? Se a pessoa entra pela porta e a outra fala, como tem uma fala, né? Lembrou de passar na padaria? É óbvio que aquela porta é a porta da rua. Então, esse texto ele já é criado para que as pessoas também compreendam, né? Essa coisa de lembrou de passar na padaria é justamente por isso. Ele veio da rua. Estou dizendo para o público. Então, voltando, por isso que eu digo, eu dou a volta, mas eu chego lá. Essa questão do corpo que você falou e da voz, o corpo ele é muito importante para o teatro cego, porque o corpo... E aí, muita gente já me procurou para falar comigo assim, nossa, eu trabalho com teatro e eu queria trazer um pouco dessa experiência do teatro cego para o meu teatro convencional. Porque, às vezes, eu me acomodo na criação de um personagem, na roupa dele, na maquiagem, se ele é corcunda, se ele anda um pouco mais curvado, entendeu? E você não, você vai buscar uma coisa de como que eu digo que uma pessoa é corcunda numa peça que está completamente no escuro, né? Eu posso criar, então você vai dizer para mim, o personagem tem que ser corcunda, então nós vamos criar, o teu corpo vai dizer de outra forma que não visual que você é corcunda, na tua dificuldade de andar. E talvez ele não diga nem que você é corcunda, porque às vezes a corcunda não é o importante. Sim. Né? Às vezes importante numa peça convencional, a corcunda ela é importante para trazer justamente o histórico, a dificuldade que aquele personagem tem, ou o fato de ele não ser aceito pela sociedade porque ele é um pouco mais feio, né? Socialmente falando. Para quem não tá vendo, eu tô fazendo uma aspas, que depois vai só pro... Áudio descreve o gesto. Pois é. Então, assim, por que realmente essa corcunda é importante? Ela é importante como forma, como algo visual, ou ela é importante para dizer algo sobre esse personagem? Então, o que eu vou fazer com o corpo desse personagem no teatro cego para dar essa mesma sensação? E muitas vezes, eu acho até que na grande parte das vezes, a gente chega mais no que a gente quer dizer para o espectador quando a gente faz através do processo do teatro cego, porque você vai buscar outros códigos que estão muito mais profundos na cabeça da pessoa, né? Que estão na vida da pessoa, que a pessoa tá vendo esses códigos passar, entrar e sair o tempo todo, mas ela não apreende esses códigos. E aí quando você vai lá e trabalha com esse código, a pessoa tem uma catarse, né? Ela, e isso exige da audiência muito mais, assim, criação também, né? Isso é total criação, né? Isso é total criação. Isso você está criando... Atividade, né? Do que passividade. Exatamente, atividade. E aí existe uma coisa, eu até estou escrevendo se eu conseguir chegar lá, é um livro sobre o teatro cego, que eu falo sobre a ausência no teatro cego. Né? Se eu não me engano, é no Teatro No, você tem, que é um teatro oriental, você tem a figura do ausente. E essa que é um personagem que faz o ausente. E esse personagem, eu posso estar falando alguma bobagem porque eu não tenho esse conhecimento profundo, mas assim, só para ilustrar um pouco. Esse personagem, normalmente, ele é interpretado pelo ator mais experiente da companhia. Você precisa passar por muitos estágios para poder fazer o papel do ausente. Porque é muito difícil você fazer o ausente. Porque a ausência, a presença da ausência é uma coisa muito difícil. E isso acontece o tempo todo na vida da gente. Mas a gente não tem essa percepção porque a sociedade, de uma forma geral, parou num nível de aprendizado, de comunicação, que é o nível de conforto para eu viver na sociedade. Entendeu? Né? Então, você, por exemplo, se você quer ter uma visão política mais profunda, você precisa... do momento brasileiro, você precisa pegar e ir atrás da história verdadeira do Brasil. Não ficar só naquela coisa de que o vento levou o Cabral, né? E aí ele descobriu o Brasil. Porque quem está nessa história não está entendendo o que está acontecendo nesse país. O que acontece? Ou você se aprofunda e vai entender melhor o que acontece no dia a dia, na verdade, das pessoas e da nossa história e do nosso... E aí você consegue ter um entendimento um pouco maior. O teatro cego faz isso.
né? Porque o teatro cego te convida, sem te convidar formalmente, mas a partir do momento que você senta lá, o teatro cego é um convite para que você, sem que você saiba, que você vá buscar aquelas sensações do teu dia a dia, de coisas que você vê na rua, no ônibus, no metrô, dentro do teu carro, o rosto das pessoas, coisas que estão passando despercebidas para você, mas que o teu inconsciente de alguma forma está captando, né? E aí a gente entra na questão da voz, que é a pergunta que você me fez, que tem uma importância enorme, né? Eu só quis fazer um pouco para mostrar também essa questão de que o corpo ele não é tão desimportante assim, ele é muito importante no teatro cego. E aí entra essa questão da voz, que sim, por exemplo, a Sara, né? Como eu falei aqui, a Sara, por exemplo, quando a gente fez a peça, a Sara fazia o papel da Dona Mercedes, que a Sara é uma atriz com 32 anos, e eu fazia o papel do Jair, que é filho dela, né? Eu tenho 55, na época tinha 45, há 10 anos atrás. Como fazer essa inversão? Então, no teatro convencional, você mete uma maquiagem ou mete uma peruca, né? Faz uma coisa meio com a boca, que é uma coisa já meio que tá mais do que feito e refeito, né? Usa imagens já muito criadas, muito, né? Que a gente não gosta disso no teatro cego, né? Desse estereótipo. A gente até usa quando é necessário, porque ele também, o estereótipo também comunica. É um código conhecido, né? Mas a gente quer sair um pouco deles para fazer uma coisa mais vertical. E aí a gente pega a Sara e aí vamos fazer um trabalho de voz com a Sara. Então a gente ficou um tempão com a Sara, depois que ela já tinha as falas decoradas. Então você fala a tua fala. E ela dizia pro marido assim, né? Alguém tinha que fazer alguma coisa. Tá, Sara, então baixa o tom. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Baixa mais. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Baixa mais. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Tá. Agora, coloca nessa tua voz uma disputa que existe entre esse casal, entre esse marido e essa esposa, esse casal que o marido é aposentado, que sempre foi o homem da casa que mandava e que agora virou um estorvo que fica lendo jornal e que a mulher não pode nem varrer a sala porque ele tá sentado lá o dia inteiro lendo jornal. Uma tensão aí, né? Então vamos criar essa relação entre os personagens. O que essa tua voz diz da relação desses personagens? Entendeu? Esse alguém precisa fazer alguma coisa. Então, alguém precisa fazer alguma coisa. Tem um pouco de bronca nessa voz, tem um pouco de revolta com todos esses anos que ela foi submissa, entendeu? Sim. Então a construção dessa voz, e aí tem a questão do sotaque, que para ela ser mãe do Jair, assim, para as pessoas entenderem que essa mulher é uma pessoa um pouco mais velha, vamos dar um sotaque nela. A Sara ensaiou o tempo todo com sotaque, e quando a gente estava prestes a estrear, alguns dias antes eu falei para ela, nós vamos tirar o teu sotaque agora. Mas eu criei palavras com sotaque, nós vamos tirar o teu sotaque, nós vamos deixar só um vestígio, porque o público vai entender inconscientemente de que você é uma pessoa que não é do Brasil, mas que você está aqui há muito tempo. Então há tempo suficiente para você ter aprendido bem o português e ter perdido o teu sotaque quase. Mas conservando ali ainda... Mas as pessoas vão entender isso? Vão. Num nível mas vão. Sim. Né? E isso é o teatro cego. É esse nível vu que eu inventei agora. A expressão que vai entrar para a história do teatro brasileiro. Vai ser o capítulo 1. Capítulo 1, nível vu. Conceitos importantes. E assim também, né? O próprio ator pode, talvez, interpretar dois personagens ao mesmo tempo. Sim, isso acontece. O Edgar é um deles. O Edgar faz o Rodolfo e o Caio. Na mesma peça, são dois personagens que interagem. Então tem essa possibilidade, né? O Clarear é um texto da Sara, inclusive. E aí tem lá, o Caio é um rapaz que é surdo, o Rodolfo é argentino, então tem dois sotaques diferentes aí, dois falantes de idiomas que não são o português, né? Um que fala Libras e o outro que fala espanhol. E aí a gente tem esse momento bem esquizofrênico, que eu tô sentado na mesa comigo mesmo. O Palado fez essa temporada. Eu fiz, mas eu fiz uma vez. O Edgar é o grande dupla face. Mas é ótimo. Essa coisa do corpo, né, que o Palado tava falando, você tem que lembrar disso tudo e ainda lembrar que existe uma marcação que não é na luz, não é no foco, e que você às vezes precisa desviar pro outro passar, e aí você volta pro seu corpo. E você tem descobertas sempre, assim. Eu fiz nessa temporada de novembro um personagem no Acorda Amor que ele não parece nada comigo, assim. Ele não parece mesmo. Psicologicamente, não tem... e aí existe uma descoberta ali
se ele tem que abrir a porta, e é um cara que ele é mais truculento, ele é um comunista raiz, assim. E eu sou uma pessoa pequena, delicada. Eu não faço barulho quando eu abro a porta, por exemplo. E ele precisa fazer barulho. Ele é pesado, ele pisa. Eu tenho que descobrir como é que eu subo escada fazendo barulho, parecendo maior do que eu sou. Então, existe essa corporeidade lá dentro, né, o tempo todo, que não é só a voz que vai te trazer. Eu tenho que pisar com um pouco mais de força para fazer um barulho que eu não faço cotidianamente. E mexer na colher de um jeito que é... Então, eu tenho que ir descobrindo isso tudo para poder parecer esse cara, esse personagem. E falando de uma outra questão que no teatro cego se levanta, que é a coisa dos atores com deficiência visual poderem fazer personagens, né, que não são pessoas com deficiência. No teatro tradicional é muito complicado que a gente consiga fazer personagens que não sejam pessoas com deficiência visual. Só que ainda é mais complicado que a gente consiga fazer personagens que falem de outra coisa que não seja a deficiência. Em geral, você tá focado e preso nesse lugar de serei um personagem cego, cujo mote é falar da deficiência visual. O tema, né? E no teatro cego você tem um pouco essa gueto cultural, né? É a bolha que você é colocado. E no teatro cego você rompe um pouco com isso, porque além de você estar fazendo personagens que, claro, de repente eu posso escrever uma peça de um psicopata e o tema não é a cegueira, mas ele vai ser um personagem cego, ainda que o tema não seja esse. E no teatro cego você tá livre disso também, você vai fazer coisas que, né, são pessoas, você vai viver pessoas que não estão nesse universo da deficiência. E isso é bastante libertador, assim. E você se liberta também disso que é muito tradicional no teatro regular, no teatro convencional, na televisão, no cinema, que é o tipo físico, né? Você tá livre disso, você consegue se libertar disso com uma construção da imagem, você tá brincando com a imaginação das pessoas. E é um exercício muito enriquecedor. E aí, a gente pode pensar, então, é um processo mais difícil ou é um processo mais fácil do que o processo tradicional? E, na verdade, não. Ele é tão difícil quanto ou tão fácil quanto, dependendo do personagem que você vai pegar ali naquele momento. Um grande exemplo disso é quando o espetáculo acaba, né? E que a gente vai lá pra fora e que o público chega... Uma das primeiras perguntas é assim... Quem é você? Você é quem? Lá no, né? Então, assim, o fato de o Edgar ser uma pessoa com deficiência visual e eu não ser, não indica de forma alguma que personagem ele fez e que personagem eu fiz. Perfeito. E mesmo o nosso porte físico não indica, porque talvez de algumas formas até indique, é óbvio, porque existe uma movimentação e tal, mas assim, não necessariamente indica, né? Então, o Edgar, por exemplo, a última peça que a gente fez, que eu faço que é um outro olhar, que eu faço 2 personagens, e o Edgar também faz esses 2 personagens, que é o Renato, né? Que é o marido da mulher, é uma família de classe alta, né? Um cara que é dono de uma construtora, e que tem uma empregada doméstica e que tem cenas que essa empregada doméstica está em casa. Então, a gente faz tanto o marido dessa socialite aí, dessa mulher, né? Quanto o marido da empregada doméstica. Então, olha só, olha a mudança que a gente tem que fazer sem recurso de roupa. Da vestimenta, né? Sem recurso de maquiagem, sem recurso de... Então, qual é o recurso que você tem para usar? O primeiro que vem, é óbvio, é a voz, né? Tem um sotaque. O uso da linguagem, né? Um pequeno sotaque nordestino que a gente colocou, que a gente conversou muito sobre isso, sobre essa questão disso de repente via ser um preconceito. E eu conversei muito, o Edgar sabe disso, eu digo assim, eu sou diretor da peça, o personagem não é meu, o personagem é do ator. Essa é a minha crença no teatro. Você cria o teu personagem, mas eu como diretor, eu preciso costurar esses personagens. Não adianta cada um vir com uma direção completamente diferente que você faz uma coisa caótica no sentido ruim do caótico, né? O teatro cego é caótico, eu acredito que no sentido bom.
E a gente teve uma discussão muito grande sobre isso, lembra, Edgar? Sobre essa questão do sotaque. Mas por quê? Só porque é pobre, é nordestino e tal? Não, não é isso. Mas o teatro, a gente também tem que às vezes ver que o teatro ele tem, a arte tem uma função social muito grande, mas ela não deixa de ser um reflexo da sociedade, entendeu? Então a gente vive numa cidade onde a grande maioria das empregadas domésticas são nordestinas. Né? A gente não pode virar as costas para isso, né? Eu posso querer ter uma liberdade artística de fazer uma empregada doméstica que é uma moça loira de olho azul que... Sotaque russo. Mas assim, é uma liberdade artística, é uma coisa interessante, pode ser, se eu tiver um propósito para isso. Mas também e aí o que acontece? Quando você cria uma voz de uma pessoa com sotaque e você busca aquele personagem de uma forma realista, você também tem aí um pouco uma função ética, vamos dizer, de que tudo que acompanha aquilo não seja jocoso, não seja ridicularizando aquilo, mas pelo contrário, mostrando o seguinte: a gente está tentando, eu tô tentando trazer para você a realidade do tamanho do chinelo que anda a pessoa, se ela arrasta o chinelo, o tamanho do passo que ela dá. Eu tô tentando trazer uma realidade de uma coisa que está muito escondida na nossa visualização geral, né, principalmente na teatral, que está muito escondida. Eu estou tentando trazer essa verdade para o palco, ao mesmo tempo em que eu quero trazer a verdade de que uma pessoa nordestina normalmente acaba sendo uma empregada doméstica. Então, assim, porque existe às vezes o comentário: pô, que preconceito, botou a empregada doméstica, tinha que ser uma nordestina. É um retrato da nossa sociedade. E se a pessoa conseguir entender que o teatro que se faz ali, a arte que se faz ali, é uma arte descritiva nesse sentido, né? De entender que o tamanho do passo é importante, né? Eu não tô sendo criativo no tamanho do passo. Eu não tô sendo jocoso no tamanho do passo. Tô sendo objetivo. Realista. Né? E realista. Então, se esse realismo não é um realismo teatral, né? Um realismo de linguagem, ele conseguir ser entendido. Esse sotaque não foge do contexto, entendeu? Ele diz assim: não, é um sotaque realista, é uma pessoa que é uma pessoa que é nordestina, que está aqui no Brasil. É feito, né, falado? Pode ser estereotipado, o que seria ruim, ou pode ser crítico. Exatamente. Então, quando eu falei do estereótipo, que a gente até usa às vezes, a gente odeia o estereótipo, porque a gente odeia o estereótipo como ferramenta facilitadora. O estereótipo, ele existe como linguagem, mas ele como ferramenta facilitadora, ele não pode existir, porque ele vira um estado de preguiça. Né? Ele tira essa atividade do público, né, que está ali construindo. E tira a função do ator. Sem dúvida. Porque é óbvio, eu vou fazer uma empregada doméstica, eu falo com sotaque, é uma empregada doméstica. Eu falo com voz de alemão, é o nazista. Né? Aí é o preconceito, quer dizer que todo alemão é nazista, é óbvio que não é isso. Mas aí você cai dentro do preconceito. Mas a ideia nossa é fazer uma coisa realista. Eu também fui lá por outro lado de novo. Desculpa aí. Difícil fazer um texto desse, né? Vamos falar, né? Mas a gente teve essa discussão. Assim difícil, teve essa discussão com os atores, né? Que foi muito aberta, eu espero, né, Edgar? Assim, que foi colocada de uma forma, cada um falou o que achava realmente de fazer essa questão do sotaque, e a gente acabou ficando realmente com o sotaque. A Val, por exemplo, que é uma personagem central da peça, né? A gente diz, ela não é a protagonista da peça, porque o protagonista de uma peça ou de um filme é sempre aquele personagem que mais muda de qualidade. Esse é o protagonista. O protagonista da nossa peça é a Sônia. É a personagem que começa... Mais complexo, né? É a personagem que começa naquela distância da empregada e que consegue diminuir essa distância por conta de uma doença. E ela é a protagonista. Ela chega no final da peça completamente diferente de como ela começou. Mas a Val é a personagem central. A Val é o pilar da peça, né? E a Val é uma pessoa que existe, que se chama Val. E a nossa Val se chama Valdelice, essa pessoa se chama Valdelice, né? Então, mas precisa ter uma pessoa verdadeira? Não, mas a gente foi atrás de uma pessoa verdadeira, que é nordestina, que trabalha aqui, né? Para entender qual é o sotaque dela, como é que ela fala, por que ela... E aí, para tentar chegar o mais próximo dessa verdade,
para que isso... Óbvio que um ator... eu precisaria viver não sei quantos anos na terra dela para poder falar igual a ela. Então é óbvio que o ator também tem esse trabalho de construção de um personagem, né? Isso passa muito pela voz. E aí quando a gente tem essa coisa, voltando, né, para a questão dos dois personagens que o Edgar falou, você tem que fazer isso... É o que o Edgar falou, você está preocupado com uma marcação, às vezes você tem que meio que sair do personagem e voltar para ele de uma forma muito rápida, não é exatamente sair, porque a gente na verdade nunca deixa de ser ator, né? Eu não faço psicodrama, que é aquela coisa de o drama que você incorpora o personagem de verdade. Não, o ator tá sempre ali, né? Eu nunca falo assim, mas o personagem não senti... Não, gente. Tem escolas de atores e atores. No nosso não tem isso. Eu não sou contra, no nosso não tem isso. Eu tenho um grande mestre meu, que é o Caetano Martins, professor de teatro. Tenho vários mestres na minha vida. O Caetano Martins é um deles, um dos grandes, um dos que estão no top. E que ele sempre falava do ET. Ele brincava que é o ETE, que é emoção, técnica e emoção. Ou seja, você parte de uma emoção para fazer um personagem, porque você precisa daquela emoção para entender quem ele é. Aí você tem uma técnica, que essa técnica é nada mais, nada menos que o ator presente ali, né, o tempo todo, para que depois lá na frente você transborde uma emoção de novo, né? Então assim, o ator está sempre presente. Só que de vez em quando, como o Edgar falou, a gente tem, por exemplo, dependendo do espaço que a gente está, a gente não consegue fazer a produção passando pelas laterais. A gente precisa fazer a produção passando pelo mesmo espaço cênico que a gente está usando. Então a gente fala assim, como é que não vai trombar? Então, olha, eu dou a minha fala A, né? O Edgar que está falando comigo dá a fala B dele, e aí a produção precisa estar passando nesse momento. Então eu falo assim, eu dou a minha fala A, enquanto o Edgar dá a fala B dele, eu sei que eu tenho que dar 2 passos para trás. Aí tem que estar ensaiadinho. Alguém da produção vai esperar eu acabar de dar minha fala A para passar por ali, enquanto o Edgar dá a fala B. E quando eu vou dar a minha fala C, eu dou 2 passos à frente e falo como se eu não tivesse saído dali, como se fosse uma conversa. Então, assim, existem interrupções técnicas que ainda corroboram mais com essa dificuldade de você se manter no personagem, né? É muito rico isso, né? E essa questão de achar um teatro físico para isso, deve ser difícil, né? Achar um teatro que tenha condições. Impossível. Isso não existe, infelizmente. Não Vocês existe. Criam as condições. A gente cria as condições. A gente tem uma equipe de produção, né? O Carlos Rigg, que é o nosso gerente de produção, ele é o grande responsável por manter deixar o lugar completamente escuro, o que é uma coisa dificílima. Por mais que você imagine assim, fala assim, porque a natureza essencial das coisas é a escuridão, né? Quando você vai tirando, você tem uma escuridão. E é dificílimo, porque sempre você tem uma fresta. Você tem luz de ar-condicionado, você tem a luz que vem de fora, você tem um cabo de Wi-Fi que passa ali em cima e que ninguém usou o dia inteiro e que na hora da peça começa. Ele pisca. Uma luz passando, parece umas formiguinhas luminosas passando. Você fala, mas onde é que estava essa luz que a gente não viu até agora? Aí sai a produção correndo. A gente tem uma intenção, a gente tem ideia e a gente tem um desejo muito grande de um dia ter um espaço nosso. Um espaço em que a gente diga, a gente tem controle total sobre esse espaço. Eu tenho certeza que a qualidade do nosso espetáculo vai aumentar muito, porque a gente perde muito tempo, né, Edgar, com a questão da produção antes da peça acontecer. Porque vocês já se apresentaram em vários estados, né, aqui do Brasil, né? Então imagina fazer essa estrutura toda, todo momento que vocês chegam em algum teatro, a gente faz visita técnica, né? Mesmo nesses estados a gente fez visita técnica, alguém vai antes, conhece o local e diz, não, existe condições de deixar esse local completamente escuro. Nós fizemos uma vez no prédio aqui da Bolsa de Valores, aqui no centro, e eles nos apresentaram uma sala, e quando chegou a hora de fazer a peça mesmo, não sei se foi essa mesma sala, era outra sala, mas a gente não tinha, por algum motivo, era uma sala que uma lateral da sala era todinha de vidro, dando pra rua. Aqui no centro a gente ia apresentar a peça na hora do almoço. Então assim, como é que você faz, né? Aí a produção foi lá com tapume, com sei lá o que eles fizeram. Eles são meio mágicos assim. Mas eles transformaram o local completamente escuro. Não é Paris, mas toda grande cidade é meio cidade de luz, né? Luz pra todo lado. E era de dia. Em todo lugar, em qualquer horário. E a gente fez uma vez uma convenção de uma empresa que nos contratou e eles foram eles chamaram a gente para fazer
espécie de um sítio, que a convenção aconteceu num sítio, esses sítios que alugam para festas, e eles tinham um espaço ali que dava pra gente fazer. A produção foi lá, olhou, o espaço era perfeito para fazer, quer dizer, não era perfeito, mas assim, a gente conseguia modificar, e a gente tirou completamente toda a luz. Só que quando chegou lá, o horário da apresentação era outro, o sol estava em outra posição. Eita. Ele entrava pelo teto, o teto era todinho com essas placas de isopor, sabe quando fecha? Isolando, tipo, assim. isopor isolando. E aí começou a aparecer uma luzinha aqui, a produção tampou, começou a aparecer, quando foi tava tudo... Estrelou tudo, né? Não era estrela, tava tudo claro. Você viu os atores andando. E aí eu falei, para. Não dá, né? A gente não vai conseguir consertar isso. O público já estava na porta para entrar e eles correndo tentando consertar. O público todo entrou e nós conversamos com o público e dissemos, olha, a gente teve um problema físico, técnico aqui, porque a gente veio aqui passar, o sol estava lá e no dia hora que a gente chegou para fazer, o sol está aqui, o sol mudou de posição, entrou luz por todo quanto é lugar. Eu convido todas as pessoas que realmente estejam querendo passar por essa experiência, que fechem os olhos e assistam um espetáculo de olhos fechados, porque a gente não vai conseguir fazer no escuro. Certo. E eu prometo para vocês que todos nós atores faremos o espetáculo com os olhos fechados, para que a gente não esteja numa posição privilegiada, tipo, os atores estão andando no claro e nós estamos assistindo a peça no escuro. Então nós nos comprometemos com a plateia. De confiança ali, né? E toda a produção, de todos os atores. Você estava nessa, Edgar? Acho que não, né? Não tava. De todos os atores fazerem o espetáculo com os olhos fechados, ou seja, nós criamos uma escuridão imaginativa. Ou seja, vamos combinar que todos... Seria muito bom se a gente não precisasse tampar, né? Era só falar, mas a gente não... A minha esposa uma vez, eu vou fazer um parênteses, ela me fez uma surpresa de Dia dos Namorados, que foi me levar para viajar de balão. Olha que legal. E aí, fora de São Paulo, né? E ela pegou e me sentou no carro e falou, tem uma surpresa para você. Nós passamos a noite no hotel, não sabia absolutamente onde eu tava. E ela me botou um tapa-olho e uma hora ela... para eu não enxergar onde eu tava. E uma hora a gente parou num posto de gasolina, ela teve que pedir uma informação e teve que descer do carro. E a preocupação dela, tipo assim, você não vai olhar? E eu falei pra ela assim... Assim levantar, né? E eu disse pra ela, você nem precisava ter me colocado o tapa-olho. Era só pedir, né? Se você dissesse pra mim, fecha os olhos que eu vou te fazer uma surpresa, porque eu aceito essa condição, eu aceito essa ideia de que a surpresa é que vai ser legal. Claro. Pra que eu vou abrir o olho Você antes? mesmo vai estragar? Eu vou estragar o meu presente, né? Então é um exemplo paralelo aí, mas assim, por que eu vou estragar o meu presente? Então a gente diz, por que ele... Olha, a gente tá convidando você a fechar o olho, por que você vai estragar o teu presente, né? Então, e a gente convidou a plateia, mas é por causa dessa dificuldade da pergunta que você fez do espaço. A gente não existe espaço pronto pro teatro cego. Né? A gente tem que adaptar e é difícil. E em alguns lugares deve ser até impossível, inclusive, né? Não dá. Aqui esse lugar foi impossível. Não tinha Aí como. a gente simplesmente pediu para todo mundo fechar os olhos. Precisava ali do consultor astronômico, né? Para saber. Mas que dificuldade mesmo. Ali, falando em dificuldades agora, né? Na realização da atividade, como que é como são os processos aí de captação de recurso, né? Que o grupo de vocês tem? Vocês tentam se servir, né, de recursos de políticas públicas? Como que é essa relação com o financiamento da atividade? Isso acontece de várias formas, né? Nós tínhamos até pouco tempo atrás 3 leis de incentivo existem muitos, né? Existem muitos editais e tal, mas a gente tinha a Lei Rouanet, que era a lei federal. A gente tem o PROAC, que é a lei estadual, e a gente tinha, se eu não me engano, o PROMAC, o PRONAC, aí tinha que estar o Luiz para falar isso aqui, mas que era uma lei municipal. Na verdade, se chamava lei, antes do PRONAC, era um nome de uma pessoa que aprovou a lei, eu não tô me lembrando agora, uma lei municipal. Mas essa lei a gente teve muita dificuldade, que era uma lei em cima de IPTU e eu não me lembro a outra agora. A lei estadual, o PROAC é em cima de CMS, né? Renúncia fiscal de isenção, CMS, né? E a Rouanet, imposto de renda. Como é que funciona? Você faz um projeto, né?
Existe toda. Até é bom que você tenha feito essa pergunta, porque existe um preconceito, principalmente em cima da Lei Rouanet, que é o que as pessoas sabem mais falar, as pessoas nem sabem que existe o PROAC, mas as pessoas, principalmente as pessoas que acham que. Só ver o que aconteceu que com o Cabral, Gil, né? As pessoas que acham que o Cabral chegou com o vento Pois é. são mais ou menos as mesmas que acham que não entendem a respeito muito bem dessas leis. A Lei Rouanet é uma lei, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei. Você faz um projeto, esse projeto ele é todo formatado pelo governo, né? Você tem que atender vários requisitos. O proponente dessa lei, ele não pode ser qualquer pessoa ou qualquer empresa, e ele tem um pré-requisito. Para ser esse pré-requisito exige documentação. Você não pode ter absolutamente nada de dívida com o governo, você tem que ter aqueles certificados, aquelas certidões e tal. E aí você, então, vira um proponente, né? Por exemplo, eu sou um proponente, pessoa física. Eu tive que comprovar que eu sou uma pessoa ligada à cultura, né? Eu tive que mostrar meu currículo, eu tive que comprovar. E não é assim, você manda e é ok. Existem diligências que voltam e dizem assim, mas por quê? Aonde é que você fez isso, né? É uma coisa que é levada bem a sério, assim. Então aí você vira um proponente, esse proponente pega um projeto, você tem lá um teto até onde você pode chegar, você faz um projeto, esse projeto ele vai todo dentro desses requisitos, né? E você envia isso, e esse projeto pode ser aprovado, ele pode ser reprovado, ou ele pode ser pedido uma readequação. Então você, por exemplo, recebe... eu acho até que ele não pode ser reprovado hoje em dia. Ele acaba sendo reprovado por uma questão técnica, porque a adequação que você não sabe fazer, né? E esse projeto volta, você readequa até que ele seja em conformidade com todos os requisitos que te pedem ali. Aí esse projeto, quando você está em conformidade, você tem o seu projeto aprovado, você recebe uma certificação. Essa certificação, vamos supor que você vai fazer um projeto aí de, sei lá, de 100 mil reais. Uma certificação de 100 mil reais, que é uma espécie de um crédito que você vai dar para uma empresa para ela descontar em uma porcentagem que, se eu não me engano, hoje é de 3% do imposto de renda dela. Que as pessoas falam assim... Acham que é dinheiro que está sendo dado, né? Fulano não paga imposto de renda, não. Se eu não me engano, é 3%. E aí o que acontece? Então você tem essa certificação, e aí com essa certificação e com o teu projeto embaixo do braço, você sai atrás de patrocínio, né? E é óbvio que aí você faz uma vez uma dificuldade enorme, e outra vez com uma dificuldade enorme, uma terceira vez com uma dificuldade um pouco menor, e você vai conquistando um espaço como qualquer coisa que você faça, como qualquer atividade comercial, industrial, artística, qualquer atividade na tua vida, né? Claro. Até para aprender a andar de bicicleta ou andar a pé, assim, toma um tomo e depois a coisa vai ficando mais fácil. Então a gente vai se tornando mais conhecido. Então hoje a gente trabalha muito com o PROAC e com Lei Rouanet, e esses projetos então são aprovados, a gente vai atrás de patrocinadores. Por o nosso espetáculo ser um espetáculo tão diferente, né? Tão inusitado, né? Nessa questão do escuro, da peça no escuro, a gente também tem um apelo aí um pouco maior do que outros espetáculos. Algumas pessoas têm apelo porque tem artista global, outra pessoa tem apelo porque tá tocando música de um artista conhecido, outras têm apelo porque o espetáculo em si tem um apelo mesmo, o texto, né? Sim. Cada um tem o seu apelo, e a gente vai com o nosso projeto embaixo do braço, batendo na porta. Quem faz isso é o Luiz, né? A gente hoje em dia trabalha com algumas captadoras, existem empresas captadoras de recursos, né? Onde você chega nessa empresa e diz que são intermediários. Quando você faz o projeto, você tem uma porcentagem que é reservada para pagar a empresa que vai captar, né? E aí você faz esse projeto, você chega numa empresa e diz, olha, eu tenho esse projeto aqui, esse é o valor do projeto, esse é o valor que está reservado para você fazer a captação. Essa empresa vai atrás de patrocinadores, muitas vezes já tem contatos com fundações que se formam dentro de grandes empresas, justamente para utilizar da melhor forma possível esse dinheiro, que pode ser de renúncia fiscal, e a gente faz e vai atrás disso. Então as empresas muito grandes, como por exemplo a Petrobras, que patrocina muito, eles já têm uma fundação, eles têm um setor que só faz isso, né?
E são setores sérios, e as pessoas não sabem disso. Assim, geralmente, uma empresa não quer ligar a sua imagem, né? Até por uma questão comercial mesmo. Claro. A empresa não quer ligar a sua imagem com uma coisa ruim, em termos de qualidade, ou com uma coisa que venda uma ideia ruim, né? Então, normalmente, essas fundações ou esses grupos que existem dentro de grandes empresas são formados por pessoas muito ligadas à cultura, muito atentas à cultura, né? Cientes da importância dela. Cientes da importância, cientes de que a gente está trabalhando com dinheiro público e que esse dinheiro, além... É lógico que elas são pessoas que pensam na questão do dinheiro público e que pensam na imagem da empresa que elas estão colocando ali, né? Você não quer fazer um trabalho que você acha que vá contra aquilo que você defende, ou pelo menos que você defende publicamente, né? Então esse é o tipo de trabalho, é a forma como a gente trabalha. E aí a gente tem outras formas, por exemplo, esse espetáculo que é o Cinavil, a gente fez um festival, 10 anos de Teatro Cego, que foi um festival patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, que a gente já trabalhou muito, que a cidade de São Paulo é o nosso lar, né? O nosso QG, né? E a gente tem assim, a gente faz um trabalho bem legal, tanto que essa que ela foi assistir, a gente vendeu a ideia para a prefeitura de fazer 90 lugares, que é o que a gente achou que caberia na peça com mais gente lá dentro. E até porque a peça mesmo, quando começa a ter muita gente, você está fazendo dentro de uma casa, a coisa começa, como é uma coisa muito intimista com os atores, Sim. Mas por conta da grande procura que a gente teve, a gente chegou a colocar 150 lugares lá dentro, né? Uau! Para atender todo o público, e a gente teve dia que ficou mais de 50 pessoas para fora que não conseguiram entrar. Então também tem essa questão. Eu estava numa dessas aí. Estava esperando. Fora, porque não foi a primeira vez, eu já tinha tentado ir e não tinha conseguido. E eu que não é bom, tenho... denota o sucesso da E empreitada. eu não tenho nada contra espetáculos que não levam tanto público, não é isso. Mas assim, às vezes a prefeitura ou um órgão do governo contrata um espetáculo e realmente vai ali 10, 15 pessoas. Às vezes é difícil você convencer a população até de que tem uma coisa legal acontecendo. Isso é um trabalho que precisa ser feito. É outra questão, né? Divulgação. Na questão cultural, as pessoas têm que ter necessidade de ir ao teatro, né? Quando aparecesse um teatro gratuito perto da minha casa, eu devia falar assim: caramba, que legal. Tá aqui de graça, eu vou lá, acordar cedo para ir lá assistir. As pessoas não têm essa necessidade. As necessidades são outras, porque são as necessidades que a grande mídia vende. Mas o Teatro Cego, ele consegue, inclusive, quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira. E aqui na cidade de São Paulo, muito mais. Ele já suscita a curiosidade, né? Acho que a primeira coisa que você fala, olha, tem um espetáculo que tem essas características. Fala, uau, eu nunca vi, né? Nunca fui. E literalmente não vou ver, né? Eu preciso não ver. É uma experiência realmente única, né? Que destoa do tradicional. Eu lembro quando eu era criança, essa coisa de ter o teatro perto de casa, tinha ali um centro cultural, né? Onde tinha sempre peças gratuitas. Esses centros, com o passar dos anos, né, em mudanças de governos e políticas públicas voltadas para a cultura, foram reduzindo. Hoje acho que tem cada vez menos, ainda mais em lugares periféricos. É uma pena, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem pagar para ir. E onde há espetáculos gratuitos, muitas vezes estão em regiões mais centrais, e o deslocamento também se torna um problema, né? Porque a cidade é hostil também nesse ponto, né? Para o deslocamento. Eu lembro quando eu era criança, faz tempo, existia muito aquela coisa do cirquinho, o circo pequeno, que ficava só, às vezes, um final de semana num lugar, né? O circo chegava, montava aquela tenda ali, a lona, né? E aí você tinha... E assim, o meu pai não tinha um cirquinho que passava perto de casa que a gente não fosse. O meu pai achava assim um absurdo não ir, né? Tipo assim, calma aí. A oportunidade, né? Os artistas vieram aqui, perto de casa, para apresentar um negócio pra gente, nem era de graça. A gente tem que ir, né? Porque o meu pai tinha uma cabeça cultural diferenciada, né? E aí a gente, já os filhos, né? A gente vem com todas essas ideias que a gente está discutindo aqui, porque já tem uma retaguarda. E é um dos grandes problemas nossos, né? As pessoas muito sem retaguarda também. A gente não pode culpar a sociedade, né? A gente tem que... a gente tem que pegar as nossas lideranças aí, né? O governo, os artistas, as pessoas também, mas assim, não adianta você querer cobrar de uma pessoa que não teve esse histórico, né? Claro. E aí a gente tinha isso. Então, assim, um circo perto de casa era uma oportunidade
né? Era quase uma obrigação boa, né? E aí você faz, às vezes, uma peça de teatro, né? E ali vão 10 pessoas, e essas 10 pessoas, às vezes, que vão falar assim, nossa, mas era chato demais, eu não entendi nada. É claro que você não entendeu, você não tem suporte para entender. Sim. Nunca ninguém te ensinou, entendeu? Que não foi o vento que levou o Cabral. Agora, qual que foi a primeira que eu criei, Edgar? Edgar é meu... Livro VuVuVu. Livro VuVuVu. E o vento do Cabral. E o vento do Cabral. Você vai ficar... O suporte. Sempre que numa conversa com o Palado, ele tem que lembrar da palavra Você viu que eu lembrei suporte? Você precisou. Essa palavra suporte eu nunca lembro. Aí eu falo assim, as pessoas não... Como que é a palavra, Edgar? Suporte. Então, e as pessoas não têm suporte, não é porque elas não queiram ter suporte. É porque na formação... Não constituiu na elas, formação do caráter dela, da personalidade dela, esses elementos não vieram e elas então não acham que isso faz parte. Sim. Né? Aí você vê que triste, né? Porque justamente você tem governos que ainda, né, desvalorizam ainda mais, né? Fazem Exatamente, da cultura inimiga. E é pior de tudo, né? Como se fosse ali um grande grupo de desocupados que estão fazendo nada que E aí, seja quando você falou você me perguntou da lei, eu prometo, eu cumpro. Eu sempre volto para a questão inicial. As pessoas precisavam entender mais isso, como é que funciona uma lei. Certeza. Ah, mas é dinheiro público. Uma vez, outro dia, um amigo meu, que é funcionário público, falou para mim assim, porque vocês estão pegando dinheiro público. Eu falei assim, mas você também pega. Ah, mas eu sou concursado. Eu falei, você é concursado porque o teu processo de profissional diz que você tem que prestar um concurso, porque existe um dinheiro público que está reservado para uma determinada função, você presta um concurso e você está apto a ganhar esse dinheiro e a fazer muito bem o teu trabalho, né? E eu faço a mesma coisa. Existe uma outra fase, um outro dinheiro público para a cultura que está reservado. Claro. Eu vou lá, me torno apto através de tudo isso que eu tenho que fazer, que eu expliquei aqui. Faço um concurso que é o outro, que é de Faço um outro tipo de concurso. seleção, né? Você faz um concurso uma vez só. Eu, para cada projeto, tenho que fazer um concurso de novo. Eu me torno apto a receber esse dinheiro. Ah, mas está fazendo uma comparação desigual. Não, eu estou falando exatamente a mesma coisa. Nós dois vivemos com dinheiro público. E dinheiro público retornará ao público. Que tem que retornar para o público através de serviço. E eu não estou falando que ele está errado. Não é um dinheiro que você está pegando para sua vida privada. E eu não estou falando que você é funcionário público, você está errado. Não, você está cumprindo uma função importantíssima. E eu estou cumprindo a minha. Por que não pega esse dinheiro e vai fazer hospital? Porque não pode. Porque existe uma lei de responsabilidade fiscal. Você não pode pegar o dinheiro da cultura para construir hospital. O orçamento se divide, o dinheiro já está lá, já existe. Você precisa entender isso. Pois é. Não foi o vento. É tão importante quanto o hospital, que tem o mesmo peso. Sim. E não foi o vento que levou o Cabral. Você precisa entender um pouco mais. Você precisa entender um pouco mais as coisas antes de criticar. Com certeza. Desinformação, né? E essa crítica hoje com o WhatsApp, né? O WhatsApp é a grande mídia hoje, né? É o grande informador. As pessoas se informam pelo WhatsApp. Desinformador, né? É verdade. Então, assim, vem ali, o cara tá usando. Aí o cara chega no Gilberto Gil. Pois é. E destrói não, né? Porque é uma crítica muito pequena para conseguir destruir uma coisa tão grande. Mas tenta destruir uma carreira honesta, uma carreira de um gênio de 80 anos, né? Talentosíssima, que não precisa provar mais nada para ninguém, com argumento pífio, porque simplesmente acha que foi o vento que levou o Cabral. E nem sabe, né, do que tá falando, né, Palado? A gente conversava um pouquinho, né, hoje sobre isso. Nem sabe direito o que tá falando, o que tá fazendo. É o clichê, né? É o clichê. Repete, aprende que aquilo ali e acabou. Diz algo, não reflete. Pensa sobre, né? E nós estamos terminando aqui, né? Já. Opa! Mas já? eu preciso... Passou muito rápido isso. Mas eu queria ainda perguntar uma coisinha para você, Edgar, sobre essa questão da oportunidade mesmo, né, do ator com deficiência visual. Não posso deixar de perguntar isso, né? Então, a gente sabe que é mais difícil você conseguir um papel, né, de ator com a deficiência visual. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre o Creepface pra gente, como que você vê isso, como que você... percebe? Qualquer carreira artística no Brasil é bastante complicada. Se você está vivendo com uma deficiência, se você é uma pessoa com deficiência, isso te coloca num lugar ainda mais delicado. A começar, citando o exemplo das leis, que a gente falou tanto aqui, que o Palado citou tanto, para uma pessoa com deficiência visual ter acesso a isso, é impossível. Ela tem que ter
os sites não são acessíveis, os formulários não são acessíveis. Se você pensar numa pessoa surda, por exemplo, que fala Libras, como é que ela vai desenvolver um projeto no idioma que ela não conhece? Então, é tudo muito delicado. E quando você começa a ter algum tipo de desenvolvimento na sua carreira, porque você criou um espaço, né? Uma pessoa com deficiência vai precisar criar um espaço de trabalho para ela pagar as contas no final do mês, né? Sim. E claro, ela vai ter que fazer uma escolha. Eu me sinto uma pessoa com deficiência privilegiada, mas eu não vivo só de teatro. Eu vivo de teatro e audiodescrição. Eu consigo pagar as minhas contas todas, mas eu me divido entre duas funções, que eu gosto muito das duas, ainda bem. Então, nesse sentido, eu sou muito privilegiado. E aí, existe uma cultura dentro das produções teatrais e audiovisuais que não existem atores com deficiência, então a gente vai procurar aqui, para esse personagem que tem deficiência, um ator e dar um treinamento para ele. Isso é o creepface, né? Se você pegar alguém que não tem nenhuma deficiência e colocar ele no papel. E aí você tem inúmeras justificativas. Não tem atores com deficiência para fazer. Ou o personagem começa enxergante e termina cego. Ou vidente, termina cego. Tem inúmeras justificativas. Ou pura preguiça mesmo de mudar o seu modus operandi, né? No seu trabalho. Como você vai executar o seu trabalho. E aí você tem inúmeras questões. Não existe um ator com apelo comercial, com deficiência, para poder protagonizar o filme e levar para o cinema, ou protagonizar a peça e levar para o teatro. E por que não existe? Porque não se criou possibilidade de trabalho. Esses atores aí que de repente têm esse apelo comercial, vieram de algum lugar. Tiveram a possibilidade de desenvolver a sua carreira. São competentes, fazem bem o seu trabalho? Fazem. Mas eles tiveram a possibilidade. Se pessoas com deficiência, atores com deficiência, não têm nem a possibilidade de viver personagens com deficiência, e ainda que seja uma questão para falar sobre a deficiência, que a gente pode discutir no futuro, se isso ainda é necessário ou não, mas ainda como? Que outro caminho a gente vai ter, se nem essa possibilidade a gente tem? A gente está de mãos atadas o tempo todo. Você fala assim, mas o ator pode ser o que ele quiser em cena. Mas qual ator pode ser o que ele quiser em cena? Geralmente o ator branco, geralmente o ator que vem de uma heterossexualidade, geralmente o ator bípede, né? Que é o ator que caminha com os dois pés aí, o ator enxergante. Não são todos os atores que podem ser o que eles quiserem, o que eles puderem ser no teatro. São poucos esses atores. Então o creepface ele é bem negativo e ele ainda é muito naturalizado. Você não admitiria hoje em dia, por exemplo, uma Chiquinha Gonzaga vivida por uma atriz branca, como aconteceu nos anos 90. Isso hoje em dia seria impensável. Mas ainda é natural que a protagonista da novela do streaming da TV Globo seja uma atriz enxergante. As pessoas não estranham. E quando há uma reclamação a respeito, aí vira mimimi, vira tudo isso que a gente já sabe que é a crítica rasa, né? A crítica vazia. Então o creepface é bem complicado, sim. E quando a gente começar a vencer essa possibilidade, né? essa barreira do creepface, então esses atores aí vão ter a possibilidade de desenvolver a carreira, vão criar representatividade, e se você cria representatividade, você cria a possibilidade de outras pessoas também quererem ser atores e ocupar os espaços. Pela lei, a gente pode ocupar todos os espaços. A Lei Brasileira de Inclusão, que é muito recente, diz que eu posso ocupar o espaço que eu quiser. Se eu, de repente, sou impedido de me matricular num curso de teatro, eu posso acionar o Ministério Público contra aquela instituição. Pela lei eu posso, mas e pela prática? O que eu tenho que fazer, executar para poder ter a minha possibilidade? Então são questões bem, bem delicadas e que não vão se resolver por boa vontade. Quer dizer, quem de repente é contra as leis de cota, por exemplo, a gente precisa delas. Temos aqui lei de cotas, mas não aparecem pessoas com deficiência, tá? Mas essas pessoas estão limitadas a quantos séculos, né? Não é de repente que você vai estar na rua. Então, é um processo que tem que caminhar tudo junto. A possibilidade de acesso garantido pela lei, e aí a ocupação de espaço vem, e existe também a ocupação de espaço que vai ser amparada pela lei. Então, tudo vai se complementar. Acessibilidade, a gente fala, né? Em qualquer palestra de acessibilidade que você vai, que é trocar a roda do carro com ele andando. E é isso, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Eu acho que você toca numa parte bem importante, né, Edgar? Porque você fala que hoje temos que falar da inclusão, né? Mas a gente espera que um dia a gente não precise mais falar, né?
que ela seja tão natural, né? Que todo mundo conviva naturalmente com todos, né? E que a gente consiga realmente uma sociedade assim, dessa forma. E quando você fala essa questão das justificativas, né, com o enredo, a pessoa passa, ela não enxergava, mas no final ela passa a enxergar, então por isso eu não vou dar oportunidade a um ator que seja com deficiência visual, ou qualquer outro aspecto assim. Eles começam, eu vejo que me parece uma compensação, né? Então, olha, o protagonista é uma atriz que enxerga, porém, o pessoal da produção não enxerga. Me parece assim que eles justificam, né? Existem outros atores na novela, na peça, que não enxergam, mas assim, como justificativa. E qual é a relevância e não como integração, né? E qual é a relevância desses personagens para essa trama? Exato. De fato, existe uma relevância ou são personagens que estão inventados ali para que você compense alguma coisa? E quando você justifica no audiovisual, no teatro também, mas no começo ele enxerga... Tá, por que esse processo é natural? Você tem um ator enxergante que finge que não enxerga, tudo bem, pode. Mas o contrário não. Um ator não enxergante que finge que enxerga não pode. Por que eu não posso representar? Quer dizer, você tem filmes aí em que eu estalo os dedos e desapareço. Existe um filme nacional que é baseado num filme francês que chama Coração de Leão. E puseram... É um personagem que é pequeno, é um cara pequeno. O personagem é pequeno e puseram um ator de 1,90 m para fazer. E aí você diminuiu essa pessoa com um efeito especial. Você gastou uma grana gigante com isso. Que coisa, você podia ter escolhido um ator com 1,55 m para fazer o personagem. Você resolvia a questão. Claro. Falta audácia, né? Por parte de produtores. Falta sair do lugar comum. Exato. Né? Porque isso começou a ser feito em alguns campos, né? Por exemplo, você vê... Eu lembro alguns... séries ou filmes que escalaram, por exemplo, mulheres ou homens trans para fazer o papel de protagonista, ou pelo menos com algum destaque. Houve, por parte de um segmento muito grande, críticas, né? Vai ter sempre essa pessoa que quer que as coisas se mantenham dentro da normalidade, né? Normalidade estabelecida, dela, né? Exato. Aquilo que está estabelecido habitualmente. Mas alguém, em algum momento, topou o desafio de não. O dinheiro dessa produção vai ser levado para esse caminho e esse personagem vai ser vai ter esse tipo de representação. E aí isso abre espaço, porque aí depois quando se faz da segunda vez, já é um passo que se deu adiante. Mas essa audácia precisa acontecer com mais frequência, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Oscar desse ano, o melhor filme é o Coda. E tem gente que contesta, mas o Ataque dos Cães era melhor filme. E aí a gente pode passar horas discutindo que filme é melhor que qual, mas quando você pensa no movimento de pessoas com deficiência, o fato do Coda ter ganhado o Oscar é muito representativo. Com atores surdos, com né? atores surdos. Então você mostrou para um mercado inteiro que uma obra que fala sobre, de repente, a comunicação entre surdos e ouvintes é tão interessante quanto qualquer outra obra, e ela pode ser comercialmente interessante também. Então você acabou dando o argumento, olha aqui, é possível fazer e fica tão legal quanto. Claro. Eu acho que essa questão da possibilidade, né? É possível, né? Sim. É possível. Ou seja, né? Se os produtores e os editores, né? Quiserem, é possível. Não tem como falar que não, né? E essa discussão, ela acaba se acalorando mais também, porque dentro do universo das artes cênicas, porque as artes cênicas, o teatro, né, o cinema, principalmente, eu acho que o teatro mais até do que o cinema, é o lugar onde qualquer pessoa pode ser, qualquer ator pode ser qualquer personagem. Então você tem aquela questão assim, eu posso fazer um personagem com deficiência visual, porque eu sou um ator e eu posso representar um personagem com deficiência visual, como o Edgar falou até outro dia numa outra entrevista, até com muita propriedade, né, Edgar? Até como um bom ator, de repente poderia fazer. Então, o fato de que as artes cênicas, o teatro é um lugar onde qualquer pessoa pode fazer qualquer personagem, isso causa essa discussão tão grande, né? Porque assim, tipo assim, por que eu tenho que chamar uma pessoa com deficiência visual para fazer um deficiente visual se eu, como ator, posso fazer o papel de um deficiente visual que faz parte do meu desafio? Eu tô até levantando uma questão que pode parecer que é um pouco contra isso que o Edgar falou, mas não é.
Por que eu não posso fazer, então, um personagem? O Al Pacino ganhou o Oscar fazendo o papel com perfume de mulher, né? Com perfume de mulher. Alguém faria tão bem quanto ele, uma pessoa com deficiência visual? Talvez não, né? Mas aí, talvez sim, talvez fizesse. Então, talvez não, talvez sim, mas é lá que eu vou chegar. O grande problema, o problema que está atrás disso é que, assim, a gente tem que se pensar assim como artistas, a gente tem que se pensar assim como o teatro, como um espaço onde você pode ser qualquer pessoa. Mas existe uma questão social por trás disso que não deveria ser uma obrigação, mas deveria ser que é essa questão desse imbróglio da meritocracia falsa que se fala, né? Que é você imaginar assim, o Al Pacino fez um bom trabalho, fez, porque ele é um ótimo ator, talvez um dos melhores da nossa geração, não sei. Tinha alguém para fazer a altura dele? Talvez não, talvez sim, né? E o talvez não. Mas eu vou me apegar ao talvez não, tá, Edgar? Que ele se encaixa melhor na nossa discussão. Talvez não, porque por uma questão não de meritocracia, não tenha ninguém talvez para fazer no lugar dele. Mas das condições, né? Porque é o que o Edgar falou. Por que o Al Pacino virou o Al Pacino? Exato. Por que ele é um dos melhores? Porque ele tem uma história que não tem absolutamente nada a ver com meritocracia nesses... Tô fazendo aspas de novo, gente. Dessa meritocracia que se fala. A meritocracia, ela existe. Existe merecimento das coisas. Existe esforço, existe... Claro. A gente também não pode fingir que não existe empenho, não existe esforço para as coisas. Estudo. Mas essa meritocracia que se transformou uma expressão quase que política, né? De exclusão, é uma meritocracia burra. Ou seja, é óbvio que você, na hora de fazer a novela, não tem um ator ou uma atriz, no caso aí, deficiente visual, com essa expressão de que é a atriz que tem que estar fazendo, que, como o Edgar também disse, é uma ótima atriz, deve estar fazendo muito bem. Mas, assim, porque ela teve... O processo de meritocracia dela foi um processo de trabalhar numa novelinha, numa malhação, não sei o quê, conquistar essa visibilidade pública para ser uma pessoa que dá visibilidade ao papel de uma forma marqueteira, vamos dizer assim. Um caminho que o ator com deficiência visual não consegue trilhar. Sim. E por isso que eu chego agora aí né? Antes que o Edgar me dê uma cotovelada por baixo da mesa, achando que eu tô falando contra o que ele tá dizendo. Não, pelo contrário, é que a gente não pode maquiar, a gente não pode maquiar esse outro aspecto, fingir que ele não existe. Porque são as condições, né? Pensando assim, uma vez eu vi, eu não lembro se foi aquela, acho que eu não vou lembrar o nome da atriz que atuou naquela série Orange is the New Black, que é uma atriz, uma mulher trans, né? E eu vi uma entrevista dela, Laverne Cox, acho que é o nome dela, não lembro se é isso, que ela justamente falava assim, quais eram as possibilidades, né? Você vê lá o horizonte de coisas que você pode ser sendo uma mulher trans. Eram pouquíssimas. Uma delas que permitia a sobrevivência, às vezes, era a própria prostituição. Então, quer dizer, se você não tem condições dela... Porque se ela talvez fosse se inscrever numa escola de teatro, ou se ela buscasse outro caminho, ela seria ali barrada. Então, como que ela poderia lá à frente concorrer em igualdade pelo seu mérito existe esse clichê, né, contra a meritocracia, mas eu acho que ele funciona muito bem. Como é que pode existir meritocracia se é desigual? Se o ponto de partida é desigual? Se a gente parte do mesmo lugar, beleza, que vença o melhor. Mas se há uma discrepância ali, como é que você histórica, né? Eu tenho um amigo cartunista, o Tony D'Agostini. Talvez vocês conheçam, faz bastante coisa. Ele fez um cartoon muito interessante sobre a meritocracia, né? São duas pessoas que vão sair numa corrida e na saída de uma, e aí tem lá o final, e na saída de uma tem a reta dela correr, e na saída da outra tem um labirinto. Então, assim, um vai sair correndo em frente para chegar no ponto final, o outro vai ter que entrar num labirinto para sair do outro lado. Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Como é que você pode falar que esses dois corredores estão em igualdade de condição se um vai trilhar um caminho fácil, que é um caminho que é o caminho natural, né? O caminho que a sociedade, no seu conforto, assume como natural, e o outro vai ter que matar leão, pisar em cobra, entendeu? Para chegar do outro lado. Enquanto isso, a representatividade passa longe, né? Exatamente. E aí, Kai, é uma coisa que eu gosto de expor, porque para que a gente não fique numa conversa
só puxando como assim, tem que mudar, que o teatro é sim o espaço onde você pode representar qualquer pessoa, né? Você pode botar um ator branco fazendo um personagem negro. Posso representar a ausência. Você pode exatamente. Tudo, né? Posso botar um ator vidente representando um personagem cego, sim. Por opção só, por opção artística deveria ser, não por condição estrutural. Esse é o grande problema. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Eu deveria ter atores com deficiência visual tendo as mesmas oportunidades que os atores videntes para ir dizer assim, eu tenho uma escolha artística de colocar um ator branco fazendo o Otelo. Eu tenho essa escolha artística porque senão também a gente acaba com a função do teatro. Entendeu? Se eu puder ter um Romeu cego, por exemplo, com naturalidade, isso não acontece. Exatamente, mas eu preciso ter uma... Preciso mudar a estrutura da coisa, né? E a estrutura não muda porque muitas pessoas não querem que mude, e essas pessoas que não querem que mude lançam para essas pessoas que acham que o vento levou o Cabral expressões fáceis. O clichê, né? Como meritocracia. Sim. Né? E aí a gente fica nesse imbróglio, que é a palavra que eu usei. Então, assim, eu concordo completamente com o Edgar disse, e é o que a gente estava conversando ali fora sobre, por exemplo, a questão da cota para pessoas negras, né? Se você não entender que você tem uma história de escravidão, que você tem uma desigualdade enorme, que essas pessoas foram escravizadas, não é no sentido figurado da palavra, é no sentido literal, né? E que elas foram depois desescravizadas de uma forma desumana, foram largadas no mundo boa sorte. À sua sorte, ou ao seu azar, na verdade, né? Porque, sim. E que a gente precisa ter mecanismos que criem uma igualdade, né? Ou mecanismos que acelerem. Você fala assim, mas isso já mudou muito, mas para que essa coisa mude completamente, a gente vai esperar o quê? Mais 500 anos? Tá longe do ideal. E essas pessoas que estão vivendo hoje vão ter que passar por isso, essas gerações todas. Então a gente precisa de mecanismos que mudem isso. Tanto nessas questões, quanto nessa questão que a gente está conversando aqui. Na questão do ator com deficiência visual, na questão do ator com deficiência auditiva, da questão do ator com síndrome de Down, na questão do ator com síndrome de... Como que é do autismo mesmo? De Tourette, enfim, qualquer tipo de... Qualquer síndrome, né? De qualquer condição. A gente precisa criar essa igualdade que está na lei, mas que não está na verdade no mundo real. A gente precisa criar na base das coisas, né? A gente precisa ter uma educação básica para que a gente não tivesse mais que trabalhar com cotas na outra ponta. A gente tem que ter uma educação que traga que essas pessoas realmente trilhem um caminho na igualdade e não chegar lá no final e falar assim, mas Edgar, quer você fazer o cego? Ninguém te conhece. Ou assim, você quer fazer o Romeu? Puxa, né? Essa questão, né? De que por que não pode ser o Romeu, né? Claro. E a gente tá aqui, Edgar, a gente fala muito dessa questão do lugar de fala hoje, né? A gente tá aqui também como ator, como diretor que eu sou, que me dá um pouco, talvez, eu acho que me dá, né? Essa condição de às vezes sair um pouco do meu lugar de fala, porque a gente trabalha com criação, com ideias que às vezes não são a nossa realidade. Mas é óbvio que o Edgar, que vive isso na sua vida, a fala do Edgar é uma fala muito mais representativa, né, Edgar? Antes que ele me dê uma cotovelada de novo. Agora não estava nem ameaçando. E aí outra coisa, Edgar, eu acho que você nessa condição tem, se você discorda, né, de alguma coisa que a gente está falando, você tem que colocar mesmo, porque é para justamente essa fala ser verdadeira, entendeu? A gente está sempre aprendendo, né, Palado? Assim, eu acho que a gente tem que se colocar nessa condição, né? No começo eu falei, quando a gente iniciou hoje, isso a gente vem aprender com as pessoas, né? Então, é esse que não pode acabar. Mas a gente também tem esse direito de opinar sobre o assunto, mesmo não tendo essa perspectiva exatamente, interna, contanto, né? Que a gente tenha, claro, contanto que a gente esteja aberto para aprender, né? Exatamente. O duro é você opinar sobre uma coisa o duro é você opinar sobre uma coisa que você não tem conhecimento, sem ter a mínima intenção de ter conhecimento. Exato. Né? Para simplesmente se colocar, para parecer bonito no grupo, para parecer que você tem uma opinião, e isso eu acho muito ruim. Então, assim, as opiniões que eu tenho a respeito disso são opiniões
que eu até quando falei que a gente falou eu falei pra vocês, leva o Edgar, né, pra fazer esse podcast, porque o Edgar é uma pessoa que tá muito envolvida nessas questões e ele vai trazer inclusive questões técnicas aqui, né, de como coisas normativas, e a gente tá aprendendo. Eu aprendo demais com o Edgar, muito de verdade, não é porque estou em frente às câmeras, aprendo demais com o Edgar, porque cada vez que a gente sai e a gente conversa sobre isso, ele quebra um pouco algum preconceito que eu tenho, que eu nem sabia que tinha, né? A gente tá muito... Isso também acontece, né? A gente pensar na pessoa com deficiência como uma pessoa. Eu vou conviver e vou aprender coisas e tal, mas essa pessoa, ela de repente pode tá se servindo desse contato também. Quer dizer, eu não tô acima do bem e do mal, nem nada disso, né? Eu sou uma pessoa que tá aprendendo também o tempo todo. Sim. E lembrar que se a gente tá convivendo com uma pessoa com deficiência, essa pessoa ela tá aí cheia de defeitos também, de questões também, de entraves também, de preconceitos também. Claro. Até pra tirar essa coisa também de que o Edgar é cego, então ele é um cara muito bonzinho porque ele é cego. Exatamente. Não, ele é um ser humano. Ou seja, primeiro a pessoa, né? Não é primeiro a deficiência, primeiro a pessoa. Exatamente. Né? E como o Edgar falou, a deficiência não é da pessoa, né? Sim. A deficiência da relação, né? É do meio, é da relação, é da sociedade, porque a gente normatiza algo que a gente escolheu como o normal, né? E aí Que é o a que a gente gente tá Foi escolhido pra gente como normal, né? A gente já tá num resultado de séculos e séculos de normatividade. Processo histórico, E aí você vai desconstruindo, né? A gente falou dessa questão do racismo também, que é estrutural, né? Para cunhar um termo que vem sendo usado bastante, mas todas essas formas de exclusão, elas são estruturais e estruturantes da sociedade. E lutar contra isso é muito difícil, né? Porque às vezes uma medida pontual, ela pode até atenuar algo, mas é a raiz histórica que precisa ser revista, pensada, e as mudanças ainda vão demandar mais tempo. Mas temos que falar sobre ela, senão... E no nosso discurso, né? Como é que eu, de repente, deixo de reproduzir um machismo que é meu, usando o machismo como exemplo, que veio na minha educação e que eu não percebo que ele tá lá. E eu preciso parar, observar, não, tô sendo machista, sim. Então, às vezes, você precisa realmente ouvir o que você não quer ouvir e refletir a respeito. Falar, precisamos discutir, né, Perfeito. gente? Na verdade, esses pontos têm que estar na mesa, né? Essas palavras têm que estar na mesa, né? Tentamos fazer aqui nosso pouquinho próximo disso, podcast, que a gente for convidado, a gente vai... Mas é isso. Então, acho que Gente, foi ótimo. Muito obrigado, Edgar. Aprendemos muito aqui, viu? Foi sensacional e a gente aguarda vocês outras vezes aqui, pode ter certeza. Queria aproveitar, se vocês me permitem, fazer um convite para todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo o podcast, para nos seguir nas nossas redes sociais, né? A gente sempre fala assim que não é uma questão de vaidade, tipo, a gente quer ter muitos seguidores. Não, é uma questão de realmente a gente conseguir fazer isso que a gente está falando aqui. Fazer com que essas ideias tenham mais... Quanto mais canais a gente tiver para a gente passar para frente essas ideias, melhor, né? E é isso. Legal, Palado, porque assim, é isso, é um trabalho social acima de tudo, né? Além de também ser uma produção artística. Isso. Nossas redes sociais são tudo Teatro Cego. Tanto Teatro Facebook, Cego. Instagram, a gente tem o site do Teatro Cego. A minha é Edgar Jacques. Edgar Jacques, Assim que a gente também subir o vídeo, tudo a gente depois coloca, né? Toda essa divulgação aí que muita gente possa vir aí passar a acompanhar vocês e manter e garantir aí o sucesso da empreitada. Tá ótimo. Tá? Obrigado a todos gente, pelo convite. Então, Beijo aí no coração de todo mundo. Obrigada. Até mais.